Oiê, eu sou Marília Mesquita. E eu sou Raíza Garcia. E esse é mais um episódio do podcast Nem Te Conto. Nem Te Conto que hoje a gente está recebendo aqui convidados super, hiper, mega power especiais. Não tinha opção, tô brincando. Não, Também. gente, eles são as pessoas mais queridas, eu acho que de todo mundo, né, amiga? Não, brincadeira. Hoje a gente está recebendo os repórteres da Folha de Boa Vista, os profissionais por trás do site mais acessado do estado e os nossos primeiros entrevistados. Tchan, 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 tchan. Tan, 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 tan. É a Dina Vieira, que é a nossa editora-chefe, e o José Magno, que é o nosso repórter de cultura aqui, de eventos e afins. Palminhas! Sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês estão com sono? Só não acreditei na parte que você disse são os preferidos de todos. Acho Fui que eu. Foi ela, não olha pra mim. De quem conhece a gente, né? Porque tem E gente mal. que não gosta da Até da quem gente, conhece não gosta, brincadeira. Tem não. gente que prefere evitar, né? Mas Foi vamos ela lá. que disse. Foi eu que... Mas eu acho que eles são pessoas queridas. Uhum. Então vamos começar aqui. Vamos puxar a pauta logo disso. Tá. Hoje o nosso podcast, o nosso episódio, ele tá super especial, porque no próximo dia 16 de fevereiro é comemorado o Dia do Repórter. Então, nada melhor do que esses profissionais para falar o que é ser repórter, como é ser repórter, porque eu não sei. E eu quero saber de vocês como é ser repórter. Pode começar aí, produção. Quer falar alguma Vamos coisa? começar. Vou falar, produção. Eu Pode. queria começar. Voz. Não foi escolha, no caso, eu queria que você me contasse. Porquê da profissão, porquê do cargo, porquê da função. Que nem eu tava falando, né, mais cedo, antes de começar o programa. Todos somos jornalistas, né? A gente está trabalhando com a notícia e o cargo repórter, né? Acredito que seja o mais especial. Eu acho que é o que pega o coração mesmo, né, do jornalista, do profissional. Então, assim, para mim, a função que eu mais gostei de exercer nesses meus 12 anos aí de jornalismo é a função repórter, né? Já fui assessora de comunicação, né? Hoje estou como editora, mas também tenho faço minhas matérias, então continuo atuando como repórter, porque é onde, pelo menos no meu ver, é onde a gente sente de fato o jornalismo, né? Ali coletar a informação, entrevistar, escrever, né? No caso de quem faz no rádio, né? Gravar. Então, você participa de todo esse processo da notícia, né? Assim como os assessores também. Acaba que também são repórteres, porque muitas vezes acompanha a pauta do seu assessorado, pergunta, né? E aí exerce aí essa função repórter. Só que de formas diferentes. Isso. Porque repórter... A Dina, além de editora-chefe, repórter... De vez em sempre, ela também é minha motorista, ela é minha fotógrafa. A gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Dependendo do dia. Tudo por uma manchete. Sim, tudo por uma manchete. Hoje foi um dia que eu acordei muito cedo, ainda de madrugada, e a minha irmã até falou assim pra mim: eita, tudo isso por causa de uma notícia, mas eu falei, mas é porque a gente gosta de fazer. Quando a gente gosta de fazer, a gente não... Né? Depois a gente vê o cansaço, mas na hora ali que a gente tá na adrenalina fazendo é muito bom. E você, É José? isso. Eu acho que jornalismo é por gostar de comunicar e gostar de ter as coisas sendo mostradas. Porque, Aparecido. como a Dina falou, a gente pode trabalhar em assessoria, a gente pode ser fotojornalista, pode ser só pauteiro. E, enfim, aí a princípio, quando vocês estavam falando, eu pensei... Eu acho que eu escolhi o jornalismo, que eu escolhi porque eu gosto de comunicar. Só que quando chega na parte do repórter... E você começa a contar histórias, e principalmente aqui na Folha, são inúmeras pautas de relevância social, você percebe que é mais, para além de contar histórias, cuidar das pessoas. Cuidar por meio daquela notícia que a gente comunica, que alguém precisa de ajuda. Cuidar por meio daquela notícia de que tem um serviço ali que está de acesso do público e as pessoas não sabem, e é nosso dever como veículo de comunicação, levar essa informação para as pessoas. Então, ser repórter, eu acho que boa parte é cuidar das pessoas.
Ai, que fofo. Sim, eu acho que É um tem tudo sentimento. isso. Sim, a coisa que eu mais gosto, e eu sempre alimento muito isso aqui já na minha função, né, como editora, alimentar isso do feedback, né, de um repórter nosso atender uma denúncia de alguém ou de um pai que está ali com o filho esperando atendimento médico e ali, depois que ele consegue, por meio da nossa reportagem, os agradecimentos que vêm. Então, eu sempre gosto de falar, olha, fulano está agradecendo, né, porque ele conseguiu. Às vezes, a matéria não precisa nem ser veiculada. Antes da matéria, na apuração, a gente já consegue resolver o problema e as pessoas falam, muito obrigado, foi o trabalho de vocês que ajudou. Se vocês não tivessem entrado em contato com a assessoria e tal, não teria resolvido. Então, isso engrandece muito a gente como ser humano, né, e como profissional também, porque eu acho que o repórter, muitas vezes, ele não aparece, né, pouca gente, ainda mais a gente que é de web, a gente aparece muito na rede social ali, né, quando a gente vai, mas é um trabalho, a gente quer que a notícia apareça, né, se o repórter tá aparecendo mais que a notícia, algo tá errado, então quem tem que aparecer é a notícia, então... Já não é, E essa já questão, quando eu comecei no jornalismo, porque eu comecei logo com os 2 pés na porta, que foi na assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde. Então, lá é loucura. Se aqui é loucura, lá é o dobro. Sim, mas... E quando eu fui pra lá, a minha chefe, na época, ela falou que jornalista não é artista. Quem tem que aparecer não somos nós. A gente aparecer, isso é uma consequência do nosso trabalho. Mas o foco principal é a notícia. E aqui a gente trabalha muito nisso. Sim. E eu, além de estar aqui como apresentadora desse podcast, antes de estar aqui como apresentadora, eu sou repórter. Então, ser repórter, a gente tá ali na linha do caos, na linha de frente. Tu começou bem pequenininha, né, amiga? Menor um pouco. Menor um pouco, mais jovem. E a Marília tem, né, assim como eu, José, tem várias histórias, né, que a gente passa, né, como repórter, Eu já ia né? perguntar se teve história que marcou. Eu já ia perguntar isso também. Tem muitas histórias, sim. Tem história que marca, nesse caso, de ajudar, do social. Tem matérias que ajudam, que marcam a gente. E tem matérias também engraçadas, que a gente desafia, que a gente corre risco. Então, Se você fosse botar num currículo uma matéria que marcou a tua vida, positivamente. Positivamente, A gente, rapidão, desculpa, mas aqui a gente acha que ainda não tem nenhum processo. Então a gente tá de boa. Nenhuma marcou tanto assim. Não quero que me porque marque, a gente não. trabalha com credibilidade, assim, a gente tem muito cuidado. Não, eu falo Aquela, né, isso que eu já porque tô às vezes tem uma coisa repórter, que você se comoveu, que apresentadora. você sentiu realmente. Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes uma notícia é tão boa, é uma coisa tão boa e ao mesmo tempo pra se dar, pra conseguir reconhecimento pras pessoas, pra pessoa que tá pedindo ajuda, por exemplo, uma pessoa que tá com a perna quebrada, uma pessoa. Mas às vezes a gente sente aquela energia. Eu, quando faço uma boa ação, porque vocês estão fazendo um papel de vocês, o trabalho de vocês, mas é uma boa ação, Sim. né? Então, eu quando faço uma boa ação, eu fico muito energizada. Se eu ajudei aquela família, e as coisas me marcam. Por isso que eu tô te perguntando, se teve alguma matéria que marcou muito, que teu coração ficou quentinho. Tem várias. Tem uma matéria que eu gosto muito, que foi de uma... Que, inclusive, até hoje ela manda mensagem, né? Ela sempre se tornou uma amiga, assim, a Sandra. Que a Sandra é uma mulher que ela chegou aqui no jornal meio-dia, ela de bicicleta, com uma tornozeleira eletrônica na perna, e falando que estava passando fome com os netos e que ela não queria voltar pro crime, então ela precisava de ajuda. E ela bateu no portão e eu estava chegando do almoço, peguei e falei, olha, 2h da tarde eu vou na sua casa. Ela disse, você vai mesmo? Eu falei, vou, porque ela já tinha vindo de vários lugares, nem podia estar andando, porque ela estava de tornozeleira eletrônica. E aí fui para casa dela às 2h da tarde, quando a fotógrafa chegou, e com o motorista, né? E fomos para casa dela. Chegou lá, a gente conheceu a realidade, ela cuidando dos netos, e ela chorava, dizendo que ela não queria voltar pro crime para ter que sustentar as crianças, né? Porque ela tinha os netos dela para cuidar e tal. Então, essa foi uma matéria, e a gente já fez outras matérias para ajudando ela. A gente percebeu, teve um movimento, sabe? Ela estava sem água, ela estava sem luz, a KS movimentou para ajudar, a Roraima Energia, ela começou a receber cesta básica, né? Então, assim, teve um movimento e ela é muito grata até hoje. Então, eu nunca esqueço, entendeu? Porque eu não olhei pra ela com preconceito naquele momento. Eu vi uma pessoa que estava pedindo socorro, que ela não queria voltar pra cadeia, ela não queria voltar pro crime. E tem muita gente que só precisa de uma oportunidade, sabe? Tem gente que não tem. Neto, e qual foi a história que mais te marcou?
Apesar de jornalista, essa tá sendo a minha primeira experiência com redação. Eu acho que em 3, 4 anos de trabalho aí com jornalismo, eu sempre estive em assessoria de comunicação. Então, para me contar histórias dessa forma, óbvio que eu adoro contar histórias. Eu conto histórias por meio de fotos, por meio de vídeos, por meio de, enfim, de artes. Mas contar a história dessa forma tem um quê mais especial. E tem uma que é recente, porque eu sou recente, da pipoca gourmet da Aurora. Que a Aurora é uma criancinha que ela tem, acho que agora pouco mais de 1 ano, e ela tem um tipo de paralisia que requer que ela tenha tratamento contínuo. E a mãe da Aurora e a avó da Aurora fazem as pipocas gourmet para custear as despesas que a Aurora tem com a saúde dela. E a gente foi até a casa, a gente foi muito bem recebido, com muito carinho. A Aurora tava lá, é uma criança feliz, é uma criança esperta. E dava pra ver que tudo... E a avó dela preparou tudo na nossa frente. Dava pra ver que era tudo feito com muito amor. E a gente fez a matéria e na mesma tarde, assim... Ela mandou mensagem dizendo que tinha um monte de encomenda. E assim, quando essa diferença... Quando a gente vê que consegue fazer essa diferença, a gente sente que o trabalho foi feito. Porque às vezes a gente escreve, entrega, publica e acaba a relação ali com aquela pauta. E essa não, eu acho que continuou. Até hoje eu compro pipoca da Aurora. Porque é muito Pipoca boa. da Aurora, se Pipoca quiser da mandar Aurora. aqui pro Nem Te Conto, fique à vontade, é no mesmo prédio da Folha, é só mandar. E essa Gostei me muito marcou, me marcou. Parece que a gente tem um feeling quando o coração da pessoa que a gente tá tentando ajudar é bom. Sim. Dá pra saber. E tem esses casos Tem. de você sentir isso, que a pessoa tá te pedindo ajuda, mas ela não precisa ser ajudada, ou ela pode De outra forma, de outra conseguir. forma Aham. conseguir, entendeu? E ela tá só acomodada. Então, e quando a gente faz uma matéria dessa de solidariedade, vem um monte, parece uma avalanche, vem um monte de gente atrás, entendeu? As pessoas começam a ver e acham, deu certo com fulano, e vem. Então a gente, às vezes, acaba tendo que filtrar, porque teve vezes da gente fazer matéria nessas de ajuda, e logo depois a pessoa pedir pra gente apagar a matéria. Porque ela tá se sentindo exposta, porque estão criticando ela, porque muitas vezes a mãe tá com um filho pequeno, e realmente vem o povo na rede social, que o povo não tem... Filtro. Não tem filtro, fala o que quer, acha que a rede social é casa Terra da mãe sem Joana, dono. terra sem dono, sem lei, e vai lá e vai criticar, cadê o pai dessa criança e tal, e as mulheres se sentem um pouco constrangidas, algumas, e aí pedem pra gente retirar a matéria. Cara, se eu tô precisando de ajuda, eu não... Que se dane quem tá falando, entendeu? Eu tô ali lutando pelo meu filho, pelo sustento da minha criança, entendeu? E aí, às vezes, fica chato. E aí, já teve de caso dessa mesma pessoa que pediu pra retirar, voltar a pedir ajuda depois. Eu falo, cara, não vou fazer mais, entendeu? A gente fica até assim, é chato dizer não, mas... E quando é uma notícia, assim, é uma bomba, assim, uma coisa que tem que... é bom. Acontece muita disputa entre os outros colegas, outros parceiros, de outras... Não, assim, tu diz no nosso... No na meio- nossa no redação meio- ou no entre meio- os veículos? Entre os veículos. Cara, existe. Acho que às vezes as pessoas de fora criam mais essa rixa do que propriamente a gente, né? Às vezes eu já soube, assim, de conversinhas de universidade, sabe? Que estão ali os estudantes, aí tem muitos são estagiários, né? Ixi, vai ser uma fala polêmica, já bota assim esse corte, polêmica. Porque eles estão ali transitando e eles criam essa briga. Imaginação, entendeu? né? Essa imaginação de que a Folha tem treta com o G1, com Roraima em Tempo e tal. A gente tá ali lutando. Cara, todo mundo quer dar o furo, lógico. Todo mundo quer dar o furo. Mas a gente tem uma relação tão saudável, sabe? A Valéria é minha amiga, a Rosa é minha amiga, sabe? Fiz faculdade com a Valéria, então a gente se encontra, a gente toma cerveja e tal. E não tem isso, entendeu? No dia a dia. Agora, no trabalho, né? A gente quer dar o furo, mas assim, sem desdenhar do trabalho do outro, reconhecer que o trabalho do outro também é muito bom. É. E são diferentes, né? O público, o G1 vem para um público mais nacional, né, porque é da Globo, e tem outras pautas, a gente tem uma pauta mais local, de buraco de rua, de esgoto, entendeu? A gente tem mais essa pegada, e tem os outros veículos que tem uma pegada mais política e tal, então tem espaço para todo mundo, cada um no seu viés. O José tem cara do repórter mais badaleiro, assim, mais Não, né, cultural. Eu já ia querer, rapidinho, antes da gente entrar nessa
Pauta. Essa vibe. Já que você entrou, depois eu faço minha pergunta. Qual é o tipo de matéria que vocês mais gostam de fazer? José, qual é o tipo de matéria que tu mais gosta de produzir? Acho que saúde. Saúde Bem-estar. e cultura. Saúde e bem-estar, saúde e que eu mais gosto. Diana Vieira. Eu sempre quero falar errado. polícia. Eu gosto muito de polícia e cidades. Eu gosto muito de polícia e cidade. Política não gosto. Faço porque tem que fazer. Mas eu gosto muito de polícia. Se eu pudesse escolher uma editoria para trabalhar, seria polícia. Pare, tire o olho da minha editoria. Brincadeira. Não, eu tenho uma repórter muito boa. Brincadeira. E bora desmistificar aqui, porque as pessoas acham que repórter é só ter um rostinho bonito, saber falar, escrever. Eu quero falar sobre isso. Como é que funciona o dia a dia do repórter? Como é que é isso? Paulina, né? Vamos contar um pouquinho da nossa rotina. Né? O repórter, os da manhã chegam às 8, né? Sai às 1 da tarde. Os da tarde entram às 2, saem às 8 da noite. E aí chega, já... aqui a gente tem uma dinâmica de... Se você já tem sua pauta, se você traz... a Marília é nossa repórter de polícia, então ela já recebe... Já tem as fontes dela, então ela já recebe o material dela. Fala, o que é que tu tem aí hoje? Então, ela já tem as pautas dela, beleza. Os outros, assim, a gente vai lá se pautando, conversando, e aí, a partir daí, a pessoa vai atrás, né, de um entrevistado, de quem vai ali subsidiar ela com as informações para se fazer essa matéria. Então, é uma correria, né, a gente outro dia eu fiquei admirada, a gente fazendo uma matéria, que a gente, no momento, a gente vê só uma linha num grupo, alguma coisa, e a gente consegue falar com o advogado, com a família, acha uma ficha lá, um documento, então, assim, em 1 hora a gente já tem uma matéria com um monte de coisa, então, assim... É um trabalho em equipe. É um trabalho muito legal. É então, isso que assim, eu acho legal. Que a gente assim, consegue brotar coisa, assim, sabe? É isso que eu acho legal, assim, quando eu escolhi ser jornalista, é isso, a gente publicou semana passada, retrasada, a matéria lá da Catarina Guerra e do Soldado Sampaio, e aí a gente colocou uma foto dos dois no momento que eles estavam se cumprimentando. Então, é isso que eu acho muito legal, assim, no jornalismo, porque a gente sempre tem que estar pensando fora da além. Caixa, sempre, todo momento, E essa né? foto um dia pode ser usada, então, né, o fotógrafo ali já pega aquela foto. Até mesmo de maneira irônica, né, algumas situações em que, principalmente com o político, uma cara que o político faz, e aí a gente tem aquela foto guardada há muito tempo, e depois de muito tempo a foto vai fazer sentido. Sim. É por isso que eu discordo um pouco daquela fala de que o jornalista ali não pode ser artista. Eu acho que a arte é a nossa visão, e a reportagem é o nosso instrumento. A assinatura também. Porque, querendo ou não, ok, a gente entende o jornalismo como uma fonte que não é tendenciosa, não deve ser tendencioso. É isso que a gente aprende. Mas na faculdade a gente vê que, no final, o jornalismo é feito por pessoas. Então, por mais que a gente tenha o compromisso de não ser tendencioso, ainda somos pessoas com visões. E cada um tem uma visão única como artistas. Artistas têm visões únicas e seus instrumentos para fazer a arte. Então, o fotojornalismo é uma maneira de fazer arte. E o timing, quando acontece a notícia, tipo a foto do Sampaio com a Catarina, eu tenho certeza de que no momento daquela foto, nada se falava ou se pensava sobre o Sampaio declarar apoio à candidatura da Catarina, mas a gente tem uma foto que ficou lá guardada. E qual foi a matéria mais difícil para vocês produzirem? Mais difícil? Em que sentido? Mais difícil no quesito sentimental, porque escrever uma matéria, né, ela tem uma carga emocional, dependendo da temática, da denúncia, enfim, ela tem uma carga emocional grande, mas tem também as questões de conseguir as informações. Então, relacionada à carga emocional, essa tua assim, pergunta qual foi difícil. A mais difícil. A mais difícil na questão emocional é uma que eu não esqueço, eu ainda estava trabalhando como um repórter, minha função era repórter aqui na Folha, e foi um caso de polícia. Era um plantão meu, eu lembro, porque eu fiz essa matéria chorando. Eu sei que tu já fez matéria assim também. Que foi uma criança de 2 anos, que ela tinha sido estuprada pelo próprio pai, lá no Amajari, e ela morreu. Então, eu tive que fazer essa matéria. E eu tenho filhos, né? Meu filho, na época, tinha quase essa idade.
Então, sabe, aquilo eu como mãe, quando mexe com criança, assim, matéria, eu fico muito revoltada. Então, foi uma matéria que eu fiz, mesmo assim, na base do ódio, eu nunca esqueço dessa matéria. Quem nunca, né, amores? Quem nunca? Eu direto. Eu não. E matéria difícil, assim, Das informações é Acesso. sempre difícil, mas eu queria saber mesmo da carga emocional, porque foi sempre essa. tem uma matéria que ela é difícil e a gente sempre lembra do quão difícil foi escrever cada linha daquele texto. A minha foi essa. Neto, tem alguma? Apesar da sua pouca experiência. Não, é difícil, eu acho que enquanto eu fazia foi difícil. A gente sempre recebe matérias em relação aí, não tem como não falar, e no caso dessa matéria específica, vai pro lado pessoal, mas eu vou falar de qualquer forma. Eu tinha um primo, foi recente, um primo, o André. Sim. O André, ele foi internado no HGR com uma série de problemas. No rim, no fígado, enfim. E foram feitos alguns exames e eu acredito, por descaso mesmo, alguns procedimentos foram feitos de maneira errada. Ele foi direcionado para outras unidades de saúde de maneira errada, o que atrasou e piorou o quadro dele. Eu fiz a matéria como eu faria a matéria para qualquer pessoa que entrasse, como a gente já fez muitos casos de TFD, que a pessoa viaja, não tem nem como voltar, porque acabou o contrato da passagem, a pessoa fica presa em outro lugar, nunca vi isso. E aí eu fiz a matéria dele, e dentro do meu ambiente de trabalho, fiz a matéria e fiz a minha parte. Em casa eu acompanhava a luta do André no grupo da família, e se estendeu por semanas e semanas, e a gente via que havia um descaso. A medicação atrasava, davam remédios errados para o André. E eu fiz uma segunda matéria e eles mandam nota, obviamente. A gente manda uma demanda e Recebe uma nota. recebe uma nota. E eles falam que tá tudo certo, que tá se defendendo, que foi feito tudo certo. Enfim, o André faleceu. E o André não era velho. Eu acho que o André não tinha 45 anos. E o André deixou uma filha que não tem 12 anos e deixou a mulher. E me toca porque a gente vê como é que as instituições funcionam. A instituição não liga em como o paciente tá. A instituição se liga, só pensa em se defender e parecer certa. O erro tá ali pra todo mundo ver. Quem abrir o olho e procurar vai ver que tem muita coisa errada. Mas na nota, na resposta que a gente recebe, tem sempre tudo foi feito certo, tal pessoa foi contatada, o compromisso de não sei o quê. Falou muito de compromisso, falou muito de cuidado. Não há cuidado. Essa marcou muito. A gente consegue ver que você tem uma indignação na sua... E você tava dos dois lados, E eu né? tava Do dos lado lados, eu tava profissional e do lado familiar. E a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não aprende isso na faculdade e aconteceu comigo. E isso aconteceu, acho que muito também na pandemia, né? Muito na pandemia. A gente teve que noticiar a morte de pessoas que a gente conhecia. Nesse assunto agora. Na pandemia, como foi esse trabalho de vocês? E foi muito difícil, assim, porque a gente tinha que cobrir, mas ao mesmo tempo a gente não podia ir até os lugares, mas a gente, né, ia. Talvez responda a pergunta dela. Sim, foi muito, verdade isso, né, na época de dificuldade. A pandemia foi difícil, foi muito, assim, a gente conseguiu crescer muito na parte, né, de tecnologia, porque a gente passou a fazer todas as nossas entrevistas, a maioria delas à distância, né, mas essa parte de você noticiar a morte de pessoas que você conhecia era... Porque você estava aqui e chegava a notícia que morreram tantos. Hoje morreram 20, ontem morreram 14. Então, cada dia a gente noticiava, né? Mortes, assim, era muito difícil, era muito complicado, né? Mas passou, graças a Deus. E tem esse lance da nota também, a falar, que tem muita gente que, às vezes, a gente publica, aí a pessoa vem e fala assim, a gente recebeu a nota, publicou, essa nota é mentirosa, não sei o que, mas, tipo, a gente acaba ficando meio que... Porque entrando em conflito. É uma nota oficial, entendeu? Então a gente acaba tendo que colocar na matéria, mesmo
entendendo que não é verdade, mas é o que eles disseram. Sinto muito, é o que eles disseram. E pra gente finalizar a participação de vocês, Dina, pra você, o que significa ser repórter? Ser repórter é estar a serviço da sociedade, né? E levar à sociedade também o conhecimento, né? As informações do que ela precisa saber. José? É contar histórias e cuidar. Eu tenho só uma curiosidade. Rapidinho, pra ver se... Eu acho que alguém pode também gostar dessa pergunta. Se não gostar, comenta aqui embaixo que eu não faço mais. Não, assim, vocês já pararam algo muito inédito, assim, tá? Tô no meio do banho, tem uma pauta, preciso sair. Já fizeram isso na vida de vocês? Já. Eu Tipo, sempre. tá fazendo alguma coisa, tipo, no teu momento, aí... Eu não posso contar. Eu não lembro Onde da que eu pauta. já fiz uma matéria. Corta, acabou, obrigada. Que horas vai passar esse podcast? Nossa, agora eu lembrei aqui. Porque assim, obviamente com o advento da tecnologia, a gente pode não estar aqui Sim, pode estar neste fazendo local no de trabalho, celular. mas a gente pode estar fazendo no celular. E aí eu lembrei agora de alguns lugares que eu tava... Pode dizer, fiz é matéria, apropriado? muito aleatórios, assim, mas Eu assim... acho que eu já fiz matéria no mês do bar. Já fiz matéria em mesa de bar. Eu já fiz. Quem nunca? Ali, porque plantão, às vezes tem que resolver alguma coisa e tal. Tipo, No bar. No bar, eu tô ali, não posso sair do bar agora. Né? A cerveja tá muito boa. Prioridades. Eu já fiz matéria num barco no meio do rio, no Pará. Gente, que chique. Não, mas num Chique. barco assim, tipo num barco pra fazer travessia. Ah, mas o plantão não era Não. meu, tá? Só pra deixar claro, não era eu que tava de plantão, eu tava no bar. O plantão era de alguém, eu só fui resolver o France, problema. não era ela. Eu fiz matéria no aniversário de casamento de 50 anos dos meus avós. Sim. Eu tava fazendo matéria. Mas, é porque eu não posso ficar falando do que é ser jornalista, porque eu não tô nessa... A entrevista não é com a senhora. Exatamente, então, tchau. Tchau, tchau. Não, brincadeira. Agora Vai, isso aí, doutor, podendo não. Eu também, Eu comi um gelo, também tô entrou um mastigando gelo gelo. aqui na minha boca, perdão, produção. Então, mas, gente, eu perguntei isso realmente pra descontrair, porque Aham. às vezes a gente precisa... Eu gosto de fazer muito além do que eu preciso fazer. Eu gosto de dar o meu 110%. Acho que por isso que eu Olha, sou cuidado. elétrica. Por isso que eu sou muito Isso aí. doida. cadê a psicóloga? Fran, você assistiu esse podcast? Pois é, olha aí, Francis. Depois... Eu gosto de dar sempre o meu 110%, mas assim, é engraçado porque todo mundo já fez uma loucura assim, de parar o que tá fazendo pra ir fazer um compromisso de trabalho. Aham. Eu Sim. acho. Eu acho legal a profissão de vocês, admiro demais, parabenizo pelo papel que vocês estão aí atuando hoje, né? Vocês são realmente a voz da verdade, porque tem uma credibilidade enorme tudo que vocês escrevem, publicam. Espero o crescimento de vocês, daqui uns anos eu quero, se Deus quiser, estar vendo o crescimento de vocês além do que hoje, onde vocês estão hoje. Marília também, mas ela vai ser entrevistada depois. Poxa, eu tenho que ficar calada. Obrigada Mas eu pelo agradeço. convite, né? E pela homenagem do Dia do Repórter. E desejo sucesso ao podcast. É Nem isso aí. desconto. Muito Obrigada, gente, pela gente. participação de vocês. Foi Obrigado. ótimo recebê-los aqui. E agora a gente vai receber duas repórteres, que é a Aisha Baidon e a Adriele Lima. Que a Adriele é repórter do agro e a Aisha é repórter de variedades, cultura. As pautinhas legais é com a Aisha. Daqui a pouquinho a gente volta. E agora a gente recebe as repórteres Adriele Lima e Aisha Baidon. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada. Ê, palminhas! Só menina bonita, né, gente? Que lindo. Obrigada. A redação só tem gente bonita. Começando por mim. Gente, que isso? E por mim também. Tudo bom? Então, meninas, hoje a gente tá aqui pra falar sobre... Uma singela homenagem. É uma singela homenagem para as pessoas conhecerem mais quem são os profissionais por trás do site da Folha de Boa Vista. Quem são os profissionais que sempre produzem as matérias, sempre informando a população. E vocês são essas profissionais. Escolhi dar dedos. Dá até uma vergonha. A gente Meu não é Deus, a pessoa começa... Oi, tudo bem? Gente, o normal é você chegar e falar... Oi, tudo bom? Sim. Muito obrigada por estar aqui. A outra... Eu tô até com vergonha. Ai, é Dá porque a até gente uma não é vergonha. acostumada, Sim, né? a gente fica atrás da produção. A gente fica na produção. A gente não fica participando do negócio, sabe? Então vamos falar assim, você tá aí, como é que tá o sentimento de estar sendo entrevistada hoje por Tô duas com medo pessoas das maravilhosas? perguntas. Calma, relaxa, bebe uma água. Tem água com camomila. Não, brincadeira, é só água mesmo.
Tem água pra vocês ficarem bem de boa. É bem tranquilo, relaxa. Tá bom. Vai, produção. Tu conta ou eu conto? Conte. Eu nem te conto. Nem te conto, produção. Vai. Vamos começar aqui então com uma pergunta que talvez a gente tenha feito isso pra todo mundo. Não, tô brincando. Vocês sobre a profissão de vocês de ser repórter. A gente gostaria de saber individualmente como é o sentimento de ser uma repórter hoje, como que você se sente, você se orgulha disso, você aprendeu o que com isso? E a Aisha, ela é recém-formada, ela se formou agora dia 26 de janeiro. Eu Foi- bebê. Foi dia 22. Eu Errei- bebê. Errei por alguns dias. A Aisha formou recente. Sou recém-nascida. É, uma baby, uma foquinha. Tá nas fraldas. Mas, Aisha, conta um pouquinho por que ser repórter, ser jornalista. Assim, a história, ela começou de muito tempo, né? Primeiro que eu sempre fui fofoqueira. Começa Sério, assim. eu sempre gostei Esse de ler. episódio vai ser bom, que a pessoa começa a falar que ela é fofoqueira. Ai, gente, eu sempre gostei muito de ler e escrever, desde criancinha. E aí, eu tinha uma mania de contar tudo que acontecia, né, pra minha avó. Aí minha avó sempre falava que eu ia ser jornalista porque eu era fofoqueira. Gente. Aí, Previu sabia o dessa futuro. parte, não, mas aí teve o caso da Isabela Nardoni, acho que eu tinha 6 anos. Aí foi quando eu comecei a acompanhar jornal e eu comecei a me apaixonar por casos criminais. E aí foi... Aí teve uma vez que eu me perdi da minha mãe, quando eu tinha 6 anos, também, na mesma época. Eu me perdi da minha mãe em Manaus. E aí foi, Peraí, tipo, tu se perderam, só pra eu voltar aqui. tava no centro de Não, Manaus. tá piorando cada vez mais. Fazendo compras com a minha mãe, calma. Tava fazendo compras com a minha mãe no centro de Manaus e eu me perdi dela. Aí uma moça chegou, ficou me acompanhando lá e passou uma assistente social, enfim, aconteceu muita coisa, eu fui parar numa emissora de TV lá, quer dizer que eu tinha sido que eu tinha me perdido. E nisso eu conheci a produção do jornal e eu disse que eu queria ser jornalista, foi naquele dia que eu me perdi. Amor à primeira vista. Sim. Ou a primeira perdida, né? Fica aí o questionamento. Só que detalhe, essa matéria, ela só saiu no outro dia. E Ou- no outro dia eu já estava em casa, eu tava com a minha avó não sabia de nada. Aí apareceu assim na TV, a gente tava assistindo A gente não precisa falar qual é o jornal, não, pra não ter... Tava aparecendo na TV. Aí ela falou, nossa, essa menina parece contigo. Então, vó. Eu gosto que as coisas da Aisha, elas são muito aleatórias, igual ela. Mas, Aisha, fala um pouquinho, tipo assim, como a Adriele. A Aisha já deu uma fala aqui. Adriele, conta um pouquinho sobre ser jornalista, ser repórter. A Adriele tem uma história bem legal. A Marília conhece um pouquinho a minha história. Na verdade, eu escolhi ser jornalista com 15 anos. Eu também eu gosto muito de ler, escrevia bastante. E aí eu decidi com 15 anos ser jornalista, porque eu sempre lia mulheres sendo jornalistas e adorava as aventuras que elas viviam, principalmente no mundo policial. Acho que todo mundo se apaixona pelo lado criminal, né? Aí É emoção, sabia? Emoção, exatamente. As aventuras. A minha cara, assim, de... É as aventuras, tipo, nenhum dia é igual a outro. Tudo cobra. Que mentira, gente. São minhas bestas. Enfim, aí eu decidi seguir essa carreira, né? Só que lá pros meus 16, 17 anos, eu decidi mudar do nada pra geologia. Eu fiz aleatoriamente. Produção, foca na minha cara depois. É tudo Sim, aleatório geologia. aqui. E aí eu fiz... Eu acho que eu não sei nem o que faz um jogo. Geologia estuda a terra, as Eu rochas. tô brincando, mulher. E aí eu gosto muito de história e da morfologia, enfim, toda a parte técnica das rochas. E aí eu decidi que ia ser geóloga, esqueci completamente o jornalismo, me desapaixonei. Me apaixonei perdidamente pela geologia, só que eu não passei. Graças a Deus. A gente Eu agradece por isso. Eu fiquei na fila de espera e aí ia passar todo um negócio todo. Só que em jornalismo, como eu já tinha iniciado o processo seletivo na Federal para jornalismo, eu fui muito melhor. Eu fechei história, fechei português, a minha nota foi altíssima. Para jornalismo eu passei em 3º lugar. Foi tão fácil que aí a minha mãe disse, continua. Tu já passou, tu já tá dentro, então só continua. E assim eu fui. Comecei jornalismo assim, sem querer mais. Fui me apaixonando. Quando eu vi, eu já tava no 4º semestre, no meio de uma pandemia, pensando em fazer bolsa de estudo, só que a pandemia acabou com tudo. E eu continuei em Roraima. Acontece. Em 2021, eu me ofereci a uma vaga de estágio aqui na Folha, e aí eu comecei na Folha, depois eu saí, fui fazer estágio de assessoria de comunicação de órgão público. E aí, quando eu me formei, a Dina... No dia seguinte, a Dina me liga. Eu lembro perfeitamente desse dia, 9 horas da manhã, Dina, Adriele, vem pra Folha, a Paula te contrata.
Eita. Vem pra Folha, vem que aqui tu tem lugar. Eu falei, não, tá bom. Só que antes eu fui pra uma outra empresa, e aí quando eu saí de lá, eu falei, ainda tem vaga pra mim na Folha? Não tem. Tem E eu sim, pra voltei. você tem. A gente tira um daqui. Pra você, a gente tira Não, metade. brincadeira. É engraçado. Brincadeira, ninguém saiu pra ela entrar, não, Não, gente. não. A Adriele chegando aqui, né? Porque eram só estagiários, né? Todo mundo com a mesma idade. Aí a Dina tinha falado uns dias antes que pra ela contratar outra estagiária, ela ia ter que demitir uma. E aí eu cheguei, passei na porta, a Adriele tava ali. Eu achei a Adriele muito pequena pra ser repórter. A gente é tudo mesmo Todas tamanho, né? nós, rapidão. Todas nós aqui, nós somos baixinhas. Todas. Sim. A redação aqui é pequena. Mas não duvide, tá? Esse tamanho aqui, Somos ó. pequenas. A gente vai pros lugares, nem parece que nós somos profissionais. Parece que nós É. somos crianças, não é? Sim, ninguém faz ideia que eu tô sentada em cima da minha perna. Aí eu lembro que eu E cheguei. eu de uma almofada. Eu lembro que eu cheguei puta, né? Não sei, não pode falar isso, né? Foi mal. Produção, pi. Eu cheguei assim, eu olhei pra cara da Adriele. Ela falou em alto e bom som, tá? Aí eu cheguei lá na mesa da Dina, jurando que tava falando baixo, super discreta. Quem é essa, Dina? Eu virei pra ela e a Dina foi e falou, é a nova repórter. Aí eu, tá, tudo bem. Só cara de vaca. Entendi. Enfim. A gente se trata assim a o gente dia se trata assim, inteiro. não são ofensas, não. É a nossa forma de se amar. A gente se ama de um jeito estranho. Atos de perturbação. Sim. Então vamos. Sincronizado. Vamos. Tá. E voltando aqui, como é ser repórter? Aisha, como é ser repórter? Tipo, qual foi a matéria mais difícil que tu já fez? Cara, Mais difícil no quesito sentimental, porque todas as matérias, elas, dependendo da matéria, da pauta, ela tem uma carga emocional e tudo mais que mexe com a gente. Qual foi a matéria mais difícil que tu já produziu nesse período que você está aqui? é porque eu não consigo citar uma. Tem, tipo, algumas. Teve a do... Rapidão. A Aisha e a Adriele, elas já foram estagiárias da Folha e hoje elas estão como repórter efetiva. Então, vocês já viveram essa fase de estagiária, que não tirava plantão, que folgava no feriado. Que E tinha hoje regalias. vocês são repórteres efetivos que trabalham normal. Então, Aisha, fala como é que foi esse... Eu acho que tiveram algumas. Aquela de uma criança que tinha um câncer e era, tipo, um tumor bem grande, até ela faleceu. E teve uma que foi um plantão meu, que, tipo, gente, meu primeiro plantão. Não, sem risos. Tipo, é sério. Aí eu tava Não, lá pera, fazendo... diga de passagem que é teu primeiro plantão oficial? Sim, meu Aisha, primeiro... não fala sem risos, que a gente começa a rir automaticamente. Foi no meu primeiro plantão. E aí tinha muita matéria de polícia nesse dia. E aí era a nossa editora mandando reportagem pra eu fazer e tal, fazendo várias pautas. E ela mandou um contato de um homem, que a mãe dele tava no hospital. E aí eu falei, não, vou esperar 10 minutinhos, já eu entro em contato com ele. E nesse de 10 minutinhos, a senhora faleceu. Caramba. Aisha... A gente ri assim de Eu nervoso. tô nervosa, real. É de nervoso, sério. A gente ri de nervoso porque a gente não espera que esse tipo de situação vá acontecer. E aí, quando a gente fala que aqui é de 8 a 80, são esses tipos de situações, né? Que a senhora, ela estava viva e cerca de menos de meia hora depois ela já estava... Pra você Morta, ver como infelizmente. a rotina, como é que eu posso falar? O sistema de fazer uma matéria, de fazer uma reportagem é muito... imediato. Você não, o timing tem que ser naquele momento e você pode perder tudo. Sim. Uhum. Tudo. Tipo, E, Adriele, qual foi a matéria mais difícil que você já fez? Gente, assim, eu tava aqui pensando, relembrando, já fiz tanta coisa. Já fiz, mas assim, de me comover é um pouco difícil, né? Eu sempre conto na redação que sou uma pessoa um pouco mais fria, não consigo me comover com tanta facilidade. Com Eu as sei. pautas, né? Diferente de mim, que choro Sim. toda vez. É muito difícil, né? Eu vou pras pautas, eu consigo transmitir, apesar de eu não sentir ali uma comoção, mas eu consigo colocar no meu texto uma comoção. E eu acabo me demonstrando dessa forma. Mas, assim, de me comover, não me lembro de nenhuma. Eu lembro de que na minha primeira semana de estágio aconteceu um homicídio, 8 horas da manhã, ali
no Caxambu, e aí foi assim que eu fui batizada na redação, né? Eu fui lá cobrir esse homicídio, vi o corpo, vi o sangue, beleza, voltei. Já fui cobrir também incêndio, teve um incêndio num depósito de um supermercado. E quem foi a minha fonte, eu amo essa história, porque quem foi a minha fonte foi uma criança que morava em frente ao depósito. E ela me contou toda a experiência dela. Não, eu tava aqui brincando na rua, e foi assim, e aí começou a sair fogo, eu fui gritar pra dentro de casa, e aí enfim. Eu lembro disso e eu tenho uma recordação porque a minha fonte foi uma criança e eu me confiei completamente nela e nos pais dela. E outras aventuras tem as mais recentes. A Marília ocupada, eu tive que dar uma de repórter policial. Aconteceu um acidente na BR, lá vai eu de salto. A Adriele, ela sempre vem, um parêntese, a Adriele sempre vem com o sapato errado nesse dia. Sim, e aí lá vai eu e o Anderson atravessar a BR 6 horas da noite, muito movimentado, atravessando as defensas lá e o Anderson me segurando, me ajudando a pular, eu quase rasgando as calças de salto. Outra, senão eu com a Marília. Não, Marília, bora lá, vamos ver o que dá. Lá vai a gente pro meio do balneário, caçar corpo. Lá vai a gente... Caçar corpo, gente. Procurar corpo. A gente já fez isso. Num plantão. Essas a gente tava fazendo a sempre... troca. Essas matérias caóticas, sempre eu tô no meio. Sim, teve uma vez sempre que eu tô no meio. O caos tá contigo, amiga? Sim, o caos tá comigo. A gente sempre eu achei que ela fosse falar a reportagem do balão, que eu botei ela pra voar de balão. Gente, eu voei de balão. Ela voou de balão? Sim. Por que ninguém me chamou pra voar de balão? Uma lavagem de roupa suja Pessoas, tô agora. descobrindo isso agora. A Expofé me proporcionou muitos momentos bons. Tava viajando. Tudo bem. Essa é a parte, tipo, o que vocês mais acham legais, assim, de ser repórter? O conhecimento? Porque a Dina falou que pra Gina, ser repórter é a parte mais legal de ser jornalista. E aí eu queria saber se vocês concordam com essa... Pera, repete. Repete. Ai, não Foi lembro. muito questão de Enem, peraí. De acordo com Dina Vieira. A Dina já participou aqui com a gente no bloco anterior. E ela disse que ser jornalista, que ser repórter é a parte mais legal, é a função mais legal de ser jornalista. Entendi. Porque jornalista é uma coisa e a função é outra. E a função repórter é a parte mais legal de ser jornalista. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu concordo. Porque também. Tipo, a gente tem, além da gente conseguir conhecer várias pessoas, tudo mais, a gente se diverte nas pautas. E o mais legal, eu acho, tipo assim, acho bonitinho. Quando a gente faz uma pauta, às vezes a gente tira, tipo, 30 minutinhos, 20 minutos pra fazer uma matéria e, tipo, faz grande diferença na vida das pessoas. É muito legal. Eu tenho várias mensagens que as pessoas mandam. Essa matéria deu tudo certo aqui. Tipo, eu consegui o que eu queria. E, tipo, a minha mãe conseguiu um tratamento. Sentimento de retorno, né? De gratidão. Eu consegui, tipo, cestas básicas e tudo, mas eu acho muito bonitinho quando elas mandam. Porque é uma coisa que a gente faz, às vezes, na correria. A gente nem imagina. Vocês não fazem esperando nada em troca? Não, a gente nem imagina que vai dar a repercussão que vai dar. Na verdade, a gente nunca espera. Eu sempre brinco na redação que as minhas matérias mais lidas são aquelas que eu faço, assim, sem muita vontade. Porque a gente sempre tem aquelas matérias que a gente... Tu põe uma intensidade... Não é que você vai ser mais... Gente, deixa eu corrigir essas minhas. Não é que elas não fazem... É que elas escrevem matérias sem vontade. É porque umas elas dedicam bastante... Tem porque a gente matérias... tem uma forma de se comunicar aqui na redação que pessoas de fora interpretam de outra forma, entendeu? Tipo, nós aqui da redação, nós temos um diálogo próprio da redação. É o reportês. Isso, é o reportagem. Exatamente. Então, nem lembro o que eu tava falando. Que é as matérias que a gente faz. Se dedica mais. Sim, exatamente. As que a gente se dedica mais, às vezes, não tem tanto alcance, não são tão lidas, quanto aquelas que a gente faz um pouco menos trabalhado, que a gente não dá, que a gente não dedica tempo pra pesquisar direitinho, sabe? Enfim. E aí, elas têm mais acessos e a gente fica, assim, surpreso com o retorno que elas dão, né? Eu vejo muito isso quando eu cubro a agenda da semana, que a gente tá ali ouvindo os entrevistados, e a gente faz a partir daquilo ali. E às vezes, como é um domingo, às vezes a gente não consegue ter todas as informações, sabe? E aí a gente publica confiando ali no entrevistado, e aí ela que dá mais retorno na semana. Eu fico muito impactada com isso, eu fico muito feliz, na verdade, porque sempre me surpreende. Quando
quando a matéria que eu menos ponho fé é a que mais tem retorno. Pra vocês três, porque ela também pode responder essa. Existe matéria, existe reportagem que determina muito tempo? Sim. Sim. Como é que eu tô me ajeitando, tá, gente? Tipo, Aperta. muito, 2 Aisha. dias. Tem matéria que demora, Tipo, que muito. requer muito tempo? Cara, acho que depende muito do mais assunto. perto. Já teve? Já, geralmente, é que eu tenho mais, assim, pra escrever, é as de política. Mano, as das retrospectivas. Sério? Sim. Sim, porque eu não sou daqui, né? Aí eu tenho que pesquisar quem era fulano. Ah, é entendeu? verdade. Aí Parte de essa fora. parte, ela me dá mais. Às vezes, nos plantões eu corro pras duas. Pelo amor de Cada Deus, um me são- digam em que tempo foi que esse senhor trabalhou aqui, porque eu cheguei aqui na cidade agora. Então, tipo, não é igual a Marília e a Adriele, que estão aqui desde sempre, então elas conhecem as pessoas. Eu cheguei agora, cara. Eu sou um baby. Nasceu ontem. Sim, é o Aisha é baby. bem nova, tem que idade, Aisha? Tenho 22. Aisha só tem 22 E eu anos. 23. É que a Que Adriele, ela tem uma diferença. experiência maior. assim. Não vou falar a minha, porque... Que Eu diferença. sou Não sei qual idosa. foi essa a hora dessa brincadeira que chegou na idade. Ah, enfim, são vocês coisas Vocês aleatórias. estavam falando de matéria que dá mais acesso. Inclusive, eu acabei de mandar pra Adriele antes de entrar aqui. Tem uma matéria que eu fiz em 20 minutos. Acho que é a minha matéria mais lida. Assim, desde que eu entrei aqui. Dá um orgulho quando a gente vê a matéria tão lida, assim. A gente fica, ai, gente, eu sou capaz de fazer isso. Tá, bora voltar pra pergunta, que a gente se perde aqui. Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Eu já fiz, que era pra saber quais eram as demandas. Se já existe matéria, se você já fizer matéria que determinou muito tempo pra ser produzida. Tipo, dias, muita investigação. A A maioria gente no bloco anterior, a gente tava falando justamente sobre essas questões, né? Pra gente desmistificar o trabalho do repórter, porque muitas pessoas acreditam que nós temos acesso fácil, que a gente tem aqui um computador que a gente dá enter e tem todas tem as tudo. informações. E não é assim que funciona, não é isso? Não é assim. Não é que funciona. Não é assim que funciona. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que funciona o dia a dia de vocês aqui na questão de apuração das matérias. Tá. No meu caso, que eu lido mais com matérias um pouquinho mais tensas de economia, de política, às vezes. Muito raro, né? Porque não é minha. Como é que é a palavra? Não é minha categoria, né? Eu não sou muito da área de política. Editoria, esqueci isso aí. Normal. Enfim, Gente aí... recém-formada sabe. Decorou, ainda bem. Tá aqui, tá refresco. Enfim, e aí eu sempre demoro um pouco mais, sim, na apuração, porque a gente não pode se confiar só na informação que a gente recebe, só na denúncia que a gente recebe. A gente recebe muita denúncia. Pelo celular, pelo Instagram, por conhecidos nossos, e aí a gente não pode se confiar nisso. Então a gente tem que correr atrás de quem está envolvido ou das partes dos órgãos para poder entender melhor a situação. Porque eu não posso dizer que a unha do fulano tá encravada porque ele bateu na quina e pronto, tô me confiando nisso. Sabe-se lá se fulano não fez de propósito? Entende? Então eu tenho que correr atrás desses detalhes. E aí, essa é a parte mais difícil, porque nem todo mundo tá disponível o tempo inteiro. E assim como nem todo mundo quer estar disponível o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente lida com pessoas um pouco mais complicadas, que a gente tem que ter um certo jeito de falar, ter paciência para ter a resposta que a gente precisa, né? Então, tipo assim, eu tô com uma demanda, tem matéria aí que eu tô acumulando já de semanas porque eu tô esperando resposta. E aí eu tenho que tratar a pessoa com calma, não posso sair, sabe? Eu tô esperando, a matéria tem que sair logo. São assuntos que a gente tem que trabalhar com cuidado e respeito, né? Pra ter um material de qualidade e de confiança pros leitores, sabe? Então, tem matérias que vão demorar, que vão ser precisas eu pedir dados. Muitas vezes eu preciso solicitar até pela Lei de Acesso à Informação, porque é um pouco mais complicado quando estoura o prazo, o nosso deadline. E eu preciso desse dado para ter certeza, então eu vou ter que demandar mais tempo, porque a Lei de Acesso à Informação são 30 dias. Então é mais um tempo que aí as pessoas acham que a matéria saiu na segunda-feira foi feita assim, ó. Não foi, gente, foram meses, foram dias de pesquisa, de busca, de ouvir fontes, de ouvir especialistas, de ouvir, enfim, vários lados, porque a verdade ela não é única, ela não tem só um lado, então eu preciso ouvir todo mundo para ter certeza do que eu tô publicando. Aisha, Eu concordo com o que ela disse. depois Foi desse discurso. Sim. Hoje a gente tem acesso à informação na palma da nossa mão, né? E a gente
acredito que existe uma grande dificuldade de vocês, se eu estiver errado, vocês me corrijam, com as notícias de via internet, porque sai muito rápido, né? Então, as pessoas não concluem toda a informação. Elas passam só aquilo do momento e vão fazendo uma reportagem dividida, vamos dizer assim. Sim. Você sente muita dificuldade? Vocês tem algum sentimento com relação a isso? Como assim, especificamente? Porque, assim, a fake news? Não é fake news, é porque assim, se acontece informações... por exemplo, vocês gostam muito de polícia, aconteceu um acidente aqui. Na internet, já tá passando, o carro bateu na viatura, morreu quantas pessoas? Sei lá, 4 pessoas. Mas vocês vão apurar tudo isso ainda. Demora um pouquinho para vocês mandarem a notícia completa. Vocês sentem alguma coisa, algum sentimento? Não é sentimento, me ajuda a formular a pergunta. Tá, como é que vocês se sentem em relação a essa velocidade das redes sociais em relação às notícias? Pronto. Olha, Às fazendo jus às vezes- ao meu diploma! Às vezes eu acho até que tem um lado bom nisso. Porque, querendo ou não, tem coisas que a gente também pode não pegar dali. Mas tem fontes que dá pra aproveitar. Só que eu acho que eu tenho mais dificuldade com os leitores. Às vezes até no nosso próprio Instagram, a gente coloca a notícia ali e bota, leia mais. A pessoa não tem esse trabalho de ir lá e ler mais a notícia, porque ela já tá acostumada com essa notícia fácil que ela recebe nas outras redes sociais. Porque lá já tem todas as informações que ela acha que precisa. Eu acho que a dificuldade maior que a gente tem é em relação aos leitores. Que já estão acostumados. É mais ou menos, eu discordo um pouquinho, porque o meu TCC foi baseado justamente no jornalismo lento, então sou sempre a favor de um jornalismo muito mais trabalhado, devagar, que as pessoas tenham um material decente pra ler, sabe? Então, às vezes, eu me estresso um pouquinho com essas postagens rápidas, porque às vezes elas são distorcidas. Como é que tu se garante nisso? Sabe? Eu me estresso, nitidamente eu me estresso. Porque essas postagens rápidas, elas não são feitas por jornalistas, né? Exatamente. Então é uma coisa... Tem meu esse outro TCC porém. foi sobre isso, tipo... Foi sobre a Choquei. A Choquei é uma fonte de notícias... Se diz uma fonte de notícias rápidas, que ela coloca ali, ela recebe a notícia e ela bota da forma que ela recebe. Ela não vai procurar saber se é verdade ou não. E isso prejudica em muitas situações. Inclusive, o caso mais o recente... sentimento. Temos uma Choquei aqui em Boa Vista também. Não só uma, várias. Sentimento é só de, sabe... Não é nem raiva, mas é um estresse. É uma indignação, porque às vezes facilita e às vezes prejudica o nosso trabalho. Né? Isso prejudica a confiança do leitor, do ouvinte, no jornalista, né? À toa que a gente sofre tantos ataques aí há muito tempo. É porque eu não posso, né, ficar... Só que assim, não tem como eu só estar nessa posição de apresentadora, porque eu também vivo essa realidade das meninas. Eu também estou como repórter. Então, a gente vive aqui inúmeras situações em relação a essas questões nas redes sociais. O que eu sinto é uma indignação. Eu fico muito indignada porque tem uma falta de respeito. As pessoas não têm cuidado com o que elas estão falando. E lidar com notícia, nós estamos lidando com a vida de outras pessoas. Isso é uma questão muito séria. Porque eu não posso chegar aqui e publicar, o fulano é traficante. Eu não posso afirmar que ele é um traficante. Tem todas as provas ali que sim, ele é um traficante. Mas eu só posso acusá-lo depois que ele já passou por um julgamento e ele foi julgado pela lei. Isso as pessoas não conseguem entender. É verdade. E falam muito, tipo... a Folha tá passando pano, se fosse um branco, só porque isso já está nas redes sociais, já foi falado bastante. Só porque ele é preto e pobre, eles colocam o nome mesmo, mas a gente não coloca. Nós colocamos as iniciais, nós colocamos, quando é uma foto, a gente coloca uma foto borrada, ele sendo preto, branco, amarelo, rico, pobre, nós tratamos os indivíduos da mesma forma. Isso as pessoas não entendem. Então, quando eu vejo alguém publicando ali, por exemplo, esse aqui foi o cara que matou o outro. Tá, ele, sim, tem provas de que ele foi o assassino, porém a gente tem que ter respeito, porque já tem vários casos de pessoas que foram confundidas e foram mortas.
Sim. Então, essa é a minha indignação da falta de respeito e o cuidado, que foi uma coisa que o José falou também. Eu vou concluir agora a minha pergunta. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente tá fazendo esse episódio agora em homenagem ao Dia do Repórter. E é uma profissão que a gente vê como uma profissão muito difícil. Por que eu falo difícil? É uma profissão de muita responsabilidade, uma profissão que quem tem que fazer com muito gosto, com muita determinação. Vocês parem de me olhar com essa cara de julgamento. A gente não tá te julgando, a gente tá ouvindo. Fiquei nervosa agora. Não, mas é assim, e por que essa pergunta é exatamente por isso, porque as pessoas precisam ver que por trás de um texto, por trás de uma matéria, o sentimento tá ali. Você é um ser humano, que como o José e a Dina falaram, é um ser humano, é um ser, eles têm sentimento, eles têm vida, eles têm tudo. Então, é muito bonito cada conteúdo que vocês escrevem. Às vezes, eu puxo a orelha de alguns aqui, não vou falar nomes. Não entendi, se é alguns elogio pra mim. Não vou falar nomes, né, Aisha? Brincadeira. Mas é porque a gente precisa, vocês estão plantando vocês que são mais jovens, estão plantando uma semente hoje e estão vivendo essa semente maravilhosamente bem. Entendeu? Vocês estão fazendo o papel de vocês muito bem feito, muito dignos. E eu gosto, até vou parabenizar pelo dia de vocês. Obrigada. Quero nunca façam matéria minha, não faça essa capa. Não faça apronte. nada de errado. Eu vou falar aqui igual eu falo na rádio. Não apronta, não faz Você se vira Não capa. causa acidente. Vai ter tua foto lá e teu nome completo. As pessoas precisam saber como é cada repórter, como a Marília, ela é de verdade, como pessoa, como profissional, como a Adriele, como a Dina, como o José, como a Aisha, como tantos outros que tem aqui na Folha e tem pelo mundo afora. Se cada leitor, tanto de internet como de site, jornal impresso a gente não tem mais. Tem alguns ainda em partições gratuitos, né? Mas assim, é um trabalho, é uma vida, é toda uma história muito linda, então é muito digno reconhecer o trabalho de vocês por toda a dificuldade e exemplo e a dignidade que vocês levam para as pessoas, né? Porque vocês transformam vidas com tudo que vocês fazem. Então, quero parabenizar vocês por isso, tá bom, meninas? Obrigada. E parabenizar todos os repórteres que estão assistindo esse podcast também, tá? Parabéns pra você pela profissão, pela Dina e pra todos aqui do Grupo Folha. Parabéns, colegas. Parabéns, colegas. Eu quero amigos. contar uma é história jornalistas. minha. Conta, Aisha. Ai, nem sei se entra, né? É sobre... É que essa história é muito boa. Tipo, muito boa não, né? Eu levei um pisão no pé, mas tudo bem. No Dia das Crianças, eu fui cobrir uma pauta que era de umas outras crianças que recusaram o presente da mãe e queriam entregar, tipo, doce, lembrancinha pra uma... Ah, tá. Eu achei que uma criança não queria um brinquedo. Mas ela recusou o brinquedo porque ela disse, não, eu prefiro dar pra outras crianças que não tem nada. E a mãe dela foi lá, comprou várias coisinhas e foi levar. E eu acabei ajudando, porque eu tava lá fazendo a pauta, ajudei. E aí eu entreguei vários docinhos e tudo mais. E tinha uma menina que acho que ela tinha uns 11, 12 anos. Ela já tava com 3 na mão, porque ela falou que era dos irmãos dela, e veio buscar mais. Eu falei, eu não posso te dar, porque se eu der, vai faltar pras outras crianças. Aí ela, não, mas é pro meu irmão. E eu falei, então pede pra ele vir, porque eu não posso dar o doce pro teu irmão e as outras crianças que estão aqui na fila vão ficar sem. Ela simplesmente virou e deu um pisão no meu pai e saiu. Aí na hora eu esqueci, né, que eu estava ali naquela São função de perrengues repórter. que a gente passa, Sim. são perrengues que a gente passa. É como eu falei, que as pessoas acham que é só ter um rostinho bonito, saber ler e escrever, mas não é. Muitas vezes, tipo, a Adriele contou aqui que teve que descer lá o barranco de salto, de não sei o quê, e a gente passou por uma experiência Recente. lá da operação da PF, onde foram PF. apreendidos Os medicamentos, medicamentos. vencidos. E aí a Marília chegou assim. Gente, peraí. Eu sempre sou o caos. Eu sempre tô no meio de uma história dessa. E eu sempre sou motivadora, né? Incrível. A Marília chegou, tá tendo uma operação, parece que tá tendo uma operação bem aqui pertinho. Eu falei, é pertinho, bora andando. Eu tava de salto. A Marília... Solzão quente de 3 horas da Não, tarde. peraí que eu tenho um adendo. A Marília, ai, mas eu tô tão cansada. A Adriele, depois vamos andando. E eu fiquei... Que lógico. Sim, aí a gente foi andando. Aí a gente chegou lá, apurou, viu que realmente era uma operação de medicamentos. E a gente ficou lá no solzão quente, no asfalto, tirando foto, esperando o delegado pra ter mais informações, pra ter vídeo, pra ter foto, pra ter tudo. E o meu pé queimando lá no sol quente. A gente recebeu cantada. A gente conversou horrores, conseguimos
Fizemos amizades. Né? Inclusive, tu mandou o alô, o rapaz lá pediu alô, tu mandou o Eu alô. mandei o alô pra ele. Enfim, essas coisas que a gente vive. Só que assim, a gente trabalha muito, mas a gente se diverte, eu acho que na mesma proporção que a gente Mas, trabalha. assim, relembrando agora de um acontecimento um pouco recente também, que nós três vivemos numa coletiva, nem tudo são flores. A gente também vive situações de desagrado. Né? Às vezes a gente sofre até assédio, né? Num desses eventos, e aí eu, a Marília Aich, nós fomos numa coletiva, e aí a gente se sentiu, assim, bem desconfortável, mas continuamos o nosso trabalho. Mas, assim, só pra dizer que nem tudo são flores. Às vezes a gente tá rindo de uma situação, mas às vezes a gente também tá numa situação muito constrangedora, que a gente tem vontade só de sumir do local devido ao que acontece, entende? Quando o papo é gostoso, né, vocês fizeram, dentro de uma resposta, vocês fizeram a outra pergunta que teria no programa. Qual é? Aquela que, se já tiveram algum perrengue, alguma sempre. coisa, já resolveram. Sempre. Sim. E essa situação que a Adriele contou, porque assim, como a gente fica aqui até as 8 horas da noite, então sempre fica, nós três, eu, Adriele e Aisha, sempre nós ficamos aqui até as 8. E foi numa coletiva que foi de última hora, e aí nós fomos aqui e saímos correndo. Então, aqui... Não tem carro. A Folha Revista tem um carro, tá? Elas não... A gente não foi correndo. Não correndo com A as gente nossas correu pernas, até porque... a garagem. pra Primeiro pegar que o eu não carro. aguento. Mas assim, nós de carro e tal. Mas enfim. Aqui é assim, a gente tá de boa, não aconteceu nada. E no segundo seguinte, pode ter explodido uma bomba. E aí a gente tem que sair correndo pra cobrir. E é o que acontece bastante aqui. E nesse dia, estava tudo tranquilo. A meta era sair meia hora antes. A gente já tava fechando já, A gente já né? tava fechando tudo quando recebemos a informação dessa coletiva, e aí nós tivemos que sair correndo e aí embora nós três pra dar aquele apoio moral uma pra outra e ajudar também. Uma Porque faz é assim o que a gente funciona. aqui a gente funciona em equipe. Uma faz o texto, a outra Que tira é a foto que é e digno. a outra faz o vídeo pra publicar na matéria. Beleza. Chegamos lá. E foi uma situação muito embaraçosa, muito desconfortável, porque nós nos sentimos violadas. Sério, sério. Esse foi o sentimento que eu tive, e aí a gente veio conversando no carro e foi meio que a palavra unânime que nós usamos, que foi de violadas. Então, nós, enquanto profissionais, nós também passamos por isso. Não vou dizer aqui que eu sou a que mais passo por isso, porque cada uma aqui tem a sua linha editorial, mas eu, enquanto repórter de polícia, que estou ali à frente, estou em várias ocorrências, sempre passo por essas situações assim que São um pouco são é desconfortáveis. complicado. Complicados. É Acontece. complicado. Mas enfim, a gente se diverte, a gente tem foca história pra contar. A gente foca no lado legal. A gente da sempre profissão. foca na parte Nenhum dia legal. igual Esses a dias outra. eu saí, tava na casa da mãe da Raíza e eu tinha acabado de postar. Esse dia foi muito bom. A mãe da Raíza comprou bolinho, coca e tudo mais, a gente lá comendo e eu postei nos stories. Quando a pauta tem final feliz. Postei, deu 5 minutos. Cedo demais. Aí a Dina começa a mandar mensagem falando que teve um acidente de trânsito. E lá vai a gente dar pauta feliz Uma pro criança acidente de trânsito. atropelada. O problema é que as coisas acontecem com a Aisha. Porque, assim, a pauta era Não na é. esquina da casa da minha mãe. Tipo assim, era na esquina, era na rua. Porque ela não é com a Aisha, é comigo. Aisha, conta um pouquinho. Eu sei que já tá bem longo, mas assim, Aisha, conta como foi viver essa experiência, porque tu já tinha lidado com alguma outra ocorrência de corpo, tipo homicídio, acidente, essas coisas assim? Acidente já, mas assim, acidente era só quando eu não tava no horário de trabalho, né? Tipo assim, ter que ir lá cobrir e tal. Mas quando eu não tô em horário de trabalho, eu acabo pegando as informações e mando. Mas esse não foi engraçado, né? A situação foi triste. Só que Continua, tô ligando, não. eu tava muito confiante de que a pautinha tinha sido super leve, super feliz e tudo mais. Cheguei lá, a criança tava com um inchado, assim. E aí, a Adriele falou de uma criança que deu entrevista. Aí teve uma criança lá que veio falar comigo. Ela... Eu sei qual é o nome dela e eu sei o nome do menino também que tava na bicicleta. Eu falei pra fulana não andar mais com ele, porque ele não é confiável, ele não freia. E ela começou a dar entrevista lá, falou tudo. Tudo ocorrente. Sim. A gente sempre tem essas de sair pra uma pauta feliz, eu já tive essa experiência Teve um dia... de pauta feliz e chegou aqui
tive que ir pro meio de uma Teve um dia- manifestação caótica. Teve um dia que eu tava de boa aqui, felizinha, a Marília. Vamos ali ver um corpo. Lá vai a gente procurar pedaço de corpo. Acontece, A gente, repórter do sempre Anel Viário acontece. tá on. Mas é isso. Meninas, produção? Eu quero agradecer a participação de vocês, desejar aí um sucesso para vocês essa carreira, que vocês tenham muitas pautas, que vocês tenham muitas coletivas, que vocês tenham sucesso, assim, tamanho, sei lá, não sei nem falar o tamanho, porque eu sou uma pessoa muito errada para fazer isso, porque eu gosto de todos vocês. Eu pensei que Então- ela era uma pessoa muito alta, eu tava esperando isso. Ninguém é alto. Eu gosto aqui. muito, Eu sou- gosto de todas vocês, acho que cada uma tem o seu jeitinho de ser, o seu jeito profissional de agir, cada uma tem a sua pedra a lapidar, o seu crescimento a produzir, né, a trilhar, o seu caminho a trilhar, e quero parabenizar pelo Dia do Repórter e confiem em vocês, continuem confiando em vocês são capazes de tudo nessa vida, tá? Obrigada, Raíssa. Sempre tem palavras bonitas, né? Pra falar assim, Né? motivadoras. Motivacional, Parece ela podia- coach. Ela Nossa. podia fazer, fez curso de coach? Não, meu amor, eu só pago. Ai, que horror. Meninas, muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito gostoso, muito legal. É sempre bom a gente contar essas histórias. E eu adorei saber mais de vocês. Por mais que a gente viva aqui o dia a dia, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, passando batido. E muito obrigada por toparem, por falarem. Vocês são maravilhosas, amo vocês. E é isso, feliz dia do Declaração de amor. repórter. Obrigada. Obrigada, gente. É isso. Eu que agradeço o convite. É sempre bom também um pouquinho falar para as pessoas conhecerem quem são os repórteres da Folha, porque a gente sempre tá só naquela fotinha pequenininha ali, né? E aí as pessoas não conhecem a gente, então obrigado pela oportunidade de mostrar as nossas caras, as nossas vozes e as nossas histórias. É isso. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui, tá? Você pode ficar mais um pouquinho aí que vai ter participação dos demais. Tem outros repórteres aqui, a equipe da manhã, então continue aí que daqui a pouco a gente recebe aqui Vinícius Gonçalves, Leandro e Camila Salustiano. Em continuidade aqui as entrevistas com os repórteres da redação da Folha de Boa Vista. Babadeiros. Babados queridos. A gente recebe agora a equipe da manhã da Folha. Aê! Leandro de Souza, Camila Salustiano e Vinícius Gonçalves. Galera, então, semana passada foi comemorado aí o Dia do Repórter. Feliz dia pra vocês. E a gente quer saber um pouquinho como é que é a rotina de vocês aqui pela manhã, como é que funciona a apuração das matérias. Quer saber tudo como é que é a vida de um repórter. E vocês vão contar hoje pra gente aqui no nosso Nem Te Conto, né? Isso, produção? Nossa, quem te conta especial, quase não sai. Ó, quero saber detalhes, tá? Detalhes bem Bem detalhados. detalhadinho mesmo, pra gente ter vocês mais próximos, não só como na escrita, porque as pessoas que estão assistindo esse podcast sabem quem são pelos dizeres de vocês, não vocês falando realmente do seu dia a dia. Então, bora lá começar com o Vinícius. Vini, conta um pouquinho sobre. A primeira, pode puxar o microfone, vocês vão dividir, nós somos uma equipe. Vini, conta um pouquinho como é a tua rotina aqui de manhã, como é que funciona as apurações das Então, matérias. Eu normalmente sou o primeiro a chegar, né? Verdade, Já sempre. chego aqui de manhã, então já chega aquela porrada de informações para poder já apurar. Eu normalmente, como que é a minha rotina, né? Minha rotina diária. Acho muito chique. Rotina diária. Eu leio os diários, eu leio os diários oficiais, né? Então, o que tem de informação, mais aquela informação do começo do dia. Já vou olhando também os grupos, vendo o que rolou durante a madrugada, né? E aí vou entrando em contato com a PM, né? Entrando em contato com outras fontes para saber o que aconteceu durante a madrugada. Já tentando me organizar quais são as notícias que a gente vai apurar ao longo da manhã, né? E também vou dando uma lida nos jornais, dando uma lida nos sites, vendo o que de fora Então a gente você pode acorda trazer 4 para horas cá. da manhã. Eu normalmente já acordo cedo, eu já tenho uma rotina de acordar cedo, então eu não acordo uma hora depois, eu acordo 5. Eu acordo 5, eu já tenho uma rotina de acordar cedo, então eu já vou fazendo café, já vou fazendo as coisas, já vou preparando o café da minha filha, então já tô ali me organizando. Já tá e já tô acordado. ali de olho, né, no que tá acontecendo. Mas é o momento que eu tenho pra parar mesmo e ver de fato o que rolou em Roraima é quando eu sento aqui na redação. Porque vida de pai, enfim, você vai acordando e vai fazendo essas coisas. Aí quando eu chego aqui na redação, é o momento que eu mesmo paro
e vou ler as notícias de fato, né, que estão acontecendo. Eu chego aqui lá para 7, então é a hora que eu vou vendo os grupos, o que aconteceu durante a madrugada, vou lendo os diários com calma para saber o que pode ser notícia, né? A gente da manhã faz esse trabalho de dar aquela peneirada nas informações, as primeiras informações, O filtro, né? que vão ser notícia durante o restante do dia. Então, a gente da manhã, nós somos os porteiros, né? A gente recebe as notícias, acomoda as notícias e o pessoal da tarde depois vai fazendo esse desdobramento da informação, né? A gente fica com essa parte. Fica com essa parte do desdobramento, né? Então, a gente da manhã, a gente vai meio que segurando o touro pelo chifre ali, vendo o que aconteceu de madrugada e tal. E aí, como eu chego primeiro, eu já vou fazendo essa primeira olhada nas notícias, né? Eu pego principalmente o que é factual, né? Porque a gente aqui dentro do jornalismo, esse jargão do factual são as notícias de fato, né? Aquilo que de fato aconteceu, né? Durante a madrugada, durante a noite, que vai virando notícia pela manhã. E a gente já pega essas informações, já vai colocando, né? E abastecendo o site aí, principalmente, né? A gente vê que de manhã, normalmente, a gente costuma dar muito material, né? Durante as 6 da manhã, que quando a Folha começa já a publicar as primeiras notícias, já abre o site já está atualizado, né? Então, a gente já faz esse primeiro trabalho aí e a gente vai trabalhando assim durante amanhã, a partir das 10, 11, quando fica mais tranquilo, né? Aí a gente vai publicando os materiais que são mais, que a gente chama de materiais mais frios, né? Materiais dos repórteres que saem, né, para fazer outras matérias, seja matérias, por exemplo, desde um corpo encontrado. Que é a pauta da Marília, que ela sempre tem um corpo, né? Sempre tem. A gente fala isso, é estranho a gente falar isso. A gente que é jornalista, a gente lida com isso com muita naturalidade, né? A gente fala isso, né? Eu natural, acho muito natural. Quando vocês estão aqui do nada e todo mundo levanta, não, vai achar como corre. Não, gente, calma aí. Às vezes a gente fala isso, é bom pra quem tá escutando. A gente fala isso rindo, gente, mas não é uma coisa muito feliz, não é um deboche em relação à vítima. Já a gente vai entrar nessa pauta aí, que você vai ter que detalhar um pouco mais sobre essas pautas, né, Marília? Que a gente tem essa experiência. E a gente tem aqui 2 estrelinhas, que é o Leandro e a Camila, que eles foram estagiários aqui da Folha e agora eles estão retornando. A Camila como repórter, que oficial, porque ela é formada, e o Leandro, que ainda é estudante, mas voltou agora pra gente como repórter. E estrelinha mesmo, amiga, porque eles sempre estão estampando. Esse trio aqui sempre tá estampando muitas redes sociais da Folha também, dando as notícias. Sim, muitos bloggers. Amigos, contem sobre como é que é a rotina de vocês aqui, como foi voltar pra Folha depois de um tempinho. Conta pra gente. Deixa eu começar, Camila. Então, o meu primeiro estágio foi aqui na Folha, né? Eu comecei em 2021. Foi em janeiro de 2021. E aí eu passei um tempo aqui, né? Eu acho que uns 7 meses. E depois apareceram outras oportunidades, eu saí. E agora eu retornei como repórter no início desse ano, 2024. Então, a minha primeira experiência como estagiária foi aqui. E minha primeira experiência como repórter também foi aqui. Eu iniciei a vida profissional aqui e concluí, né, a universidade, a graduação, como repórter. Então, assim, vai aposentar aqui também. Então, então foi um fechamento de ciclo, início de ciclo muito interessante, né? Bom, eu comecei como estagiária, foi bem aos poucos, eu não sabia basicamente nada, né? Porque eu comecei na pandemia, então a gente teve muita dificuldade ali na graduação com essa questão prática. Então, basicamente, toda a prática profissional que eu tive foi aqui. Uma coisa muito de bastidor aconteceu agora. Então, toda a prática eu aprendi aqui na Folha, né? Minha prática de jornalista mesmo, né? E fui explorando nas outras áreas que eu segui durante a faculdade, né? E agora, voltando como repórter, né? Já tendo essa questão mais fortalecida, né? Mais embasada. É uma prática diferente. Ao mesmo tempo que é muito nostálgico, né? Porque foi meu primeiro estágio. É diferente porque eu sinto uma responsabilidade maior também, né? Ixi, eu tô com pena, sabe por quê? Ela aprendeu, tipo, não tinha o que ensinasse. Na pandemia, foi no seco. Foi assim, aprende ou se vira. Não tem tutorial pra ser repórter. Mas eu tive muita sorte. Ser jornalista é você aprender na prática mesmo. Exatamente. Eu tive muita sorte porque a equipe que eu peguei aqui na Folha foi muito bacana. Sempre me ensinaram muito, assim. Todo mundo muito paciente. Foi bem aos poucos mesmo, sabe?
Então, eu acho que eu consegui ter uma base bem bacana de jornalismo e agora eu tô podendo, assim, praticar de uma forma mais, assim, responsável mesmo como profissional. Então, eu acho que isso é muito bacana. E você, Leandro? Bom, eu ainda tô estagiário, né? Eu voltei como estagiário porque, se Deus quiser, eu me formo esse ano. Em nome de Mas Jesus. a gente fez o teste juntos, eu e Camila, aí ela entrou e eu entrei depois pras redes sociais. Então, por isso que a Raíza falou que a gente tampa as redes sociais. Eu já sou muito desse jornalismo pras redes sociais. Eu acredito muito que esse é meio que o futuro do jornalismo. Então, eu sou muito mais pra essa pegada. Eu amei estar de volta na redação, porque quando eu entrei, era das redes sociais. Então, tipo, a maioria dos conteúdos que eu produzia não era tão jornalístico, era mais redes sociais, era uma coisa mais resumida, mais direta, porque tem esse diálogo, né, com o pessoal. Mas, voltando agora, tem essa questão de eu estar no texto, escrevendo mesmo, tá pegando essa experiência como redator, e tá sendo incrível porque a gente tá ali, aconteceu uma coisa que a gente tem que ir lá. Antes eu só pegava o que os repórteres apuravam. Agora eu não, eu tô indo lá na rua, tô indo falar com as pessoas, tô tendo essa experiência, indo chorar com o pessoal, que a gente chora Sentir e depois, a realidade depois tá junto. rindo, depois tá com raiva porque aconteceu um absurdo. Então, tô aí pegando essa montanha-russa que é ser repórter, né, na Folha de Boa Vista, principalmente porque a gente tá apurando tudo. Ai, eu achei tão lindo, tão poético. Aí, só assim. Essa montanha russa. hoje. Pronto. Não, mas esse trio aqui, eu tô aqui admirada como vocês falam bonito. Eu gente. ainda tô na parte do embasamento. Embasamento. Eu tô com a TCC ainda. Daqui a pouco eu vou pensar o que é embasamento. O Vinícius é uma chique. pessoa que acorda às 5 Muito da manhã chique, já pra achei fazer muito pauta. A outra tem embasamento. O outro... É uma Ai, montanha russa, poético. Quase um parque de diversões. Que Mas aí péssimo. já pode passar agora pra aquela, já que tá todo mundo muito emocionado agora, Aham. falar sobre aquela questão da pauta, pode ser? Quais as Pode. pautas que... Isso, era isso que eu ia perguntar. A produção tá em sintonia. Eu queria. Toda matéria, quer dizer, dependendo da matéria, ela tem uma carga emocional muito grande, muito forte. E eu queria saber de vocês qual foi a matéria mais difícil de escrever, de acordo, assim, com a carga emocional que tinha nessa matéria. Qual foi Uma a mais questão difícil? vocês, assim, marcado. Ou a Caramba, temática dessa. Pode ser positiva, Sim. pode ser negativa, porque botar uma das duas às vezes é muito difícil. A gente fez essa pergunta para os outros repórteres e foi muito difícil ter essas duas respostas. Então vamos resumir só para uma que marcou. Sim, tipo assim, uma que mais marcou pra vocês, assim, foi Olha. mais difícil de fazer. Na época que eu era estagiária ainda, eu fiz uma matéria junto com a minha amiga Cecília Veloso, que ela era estagiária comigo na época, e a gente fez uma matéria sobre a prostituição das mulheres venezuelanas, né? A necessidade de enfim, para sobreviver, elas acabavam indo por esse meio. E aí eu entrevistei uma moça que a gente foi até o Caimbé, né? Que é a região que mais tem, né? Mulheres prostituindo naquela região. E aí a gente conversou com uma moça que já era uma moça já mais experiente, né? Ela tinha beirando seus 40 e poucos anos. Então ela também já tinha sofrido algumas coisas antes, né? Muitas histórias emocionantes. E aí ela revelou assim que basicamente ela precisava se prostituir cobrando o mínimo, assim, um preço muito pequeno, tipo 10, 15 reais, justamente porque a procura por ela era menor, porque ela tinha uma cicatriz, se eu não me engano, uma queimada no rosto, uma queimadura no rosto, porque durante uma experiência, né, durante um programa, um homem, ele foi e agrediu ela, ele fez alguma coisa, não sei se ele esfaqueou ela, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Mas enfim, ela foi com uma cicatriz muito feia no rosto, e aí já tem toda essa dificuldade por causa da idade, né? Então ela tinha que passar por essa situação realmente muito, muito humilhante pra conseguir sobreviver. E aí ela também precisava de uma cirurgia e ela não tinha dinheiro, então ela buscava esse meio pra conseguir sobreviver, e naquela época as cirurgias eletivas elas estavam suspensas, né, então foi realmente uma situação muito, muito delicada. E assim, eu tinha poucos meses na Folha, não tinha experiência
eu não tinha tanta experiência, né, nessa parte de reportagem. Então eu lembro que escrever essa matéria e escutar essa história mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fiquei muito reflexiva, justamente porque isso que é ser doido sobre repórter. Isso que é doido sobre ser repórter. Que a gente escuta tantas coisas que a gente nem imagina que é possível, sabe? Coisas que a gente não imagina que são possíveis de acontecer. Coisas que, assim, a gente vê pessoas passando por situações totalmente degradantes. Que não é nem... ninguém merece passar por isso. Ninguém acredita que é real. Ninguém acredita que é real, mas infelizmente é. Então, na reportagem, a gente descobre muita coisa. A gente quebra muito a cara com as outras pessoas, né? Com as outras histórias. Isso te faz mais forte também, Exatamente. Né? Então, a gente vê até onde pode ir a situação, né? A questão de humanidade mesmo, a falta dela com as outras pessoas. Então, eu acho que é uma das coisas que mais, assim, me mexe como repórter, é isso. E você, Leandro? Ouvir essas histórias e ter que filtrar, Exatamente. Porque nem tudo que a gente ouve a gente pode relatar no texto. E também não levar tanto pro lado pessoal, porque se a gente levar tudo que a gente vê pro lado pessoal, a gente não vai conseguir trabalhar, viver. Uhum. E você, Léo? Como a Camila, né, foi pra esse lado mais sério, pra mim eu vou falar de uma que me marcou, que foi fofinha. Que, pra dar uma aquecidinha no coração de vocês, que tava muito tenso aqui. Que foi... Mas é porque eu nem posso contar as minhas histórias. Se chegar pro da Marília, fica super... Mas pra mim foi uma que até repercutiu bastante. Foi na minha época, antes de eu estar como repórter aqui, na parte de reportagem. Eu era das redes sociais. E aí a gente foi gravar com uma moça que ela viralizou no Instagram, que ela divulgava o restaurante dela. Ela ficava na beira da avenida com uma placa. Eu lembro. Divulgando o restaurante dela. E um cara passou e filmou ela e tudo mais. E ele era empresário também, ele se comoveu com isso. Aí a gente foi lá conhecer a história deles, conhecer a história dela. E aí essa matéria repercutiu bastante. O povo me parava na parada de ônibus, porque eu fiz como reportagem. Então eu apareci, eu fui lá entrevistar ela e tudo mais. Eu participei de todo esse projeto, esse processo de ir lá falar com ela, conversar e editar a matéria depois. Então, todo o processo da reportagem em si eu vivi, e foi algo que eu gostei muito. Eu me apaixonei que ajudou, ainda né? mais pelo jornalismo, por poder contar essas histórias que ninguém vai ver. Ou que as pessoas vão passar e... é uma mulher doida, porque ela ficava, e além de ela ficar com a plaquinha, ela ficava gritando também, olha, frango assado, que ela vendia, olha o frango assado e tudo mais. Então tem gente que olha isso, meu Deus, é doida. É louca, Nem né? todo mundo tem essa percepção de que ela tá fazendo aquilo porque ela tem um sonho, ela tem um objetivo, ela tem um plano. E aí a gente foi lá conhecer, e aí através dessa reportagem conseguimos humanizar mais ela. E aí teve gente que me parou, nossa, tu que fez aquela matéria do frango assado, não sei o quê, eu conheço ela, eu sempre vejo ela na rua e tudo mais. E aí isso me marcou muito por conta dessa força que o jornalismo tem de... ajudar. Isso, e de humanizar, né, as pessoas. A gente muda a concepção das pessoas, a percepção das pessoas ao redor, ao cotidiano. Uhum. Vini tá pensando demais, já tem aí? Não, já ia fazer o repórter do frango assado. Aqui é o frango assado grátis. É isso que a gente quer saber. O que todo mundo quer saber. Vinícius. Vira o... Vamos lá. Eu tenho duas aqui. O Vinícius, ele é o nosso repórter, que ele sempre tem uma resposta na ponta da língua, ele sempre tem uma piada, uma sacada muito boa, adoro isso. Um stand-up, né? Tem que ter um stand-up aqui pra dar. Eu Acho que a acho gente se podia, nada der certo, né? você vai ser comediante, stand-up. Stand-up, vai, Eu saí conta. do jornalismo pro stand-up, né? 4 anos de jornalismo. Pra virar repórter Quando desligar as câmeras, eu vou falar uma coisa. polêmica. Eu vou trazer Vai, duas Vini. aqui pra tentar equilibrar também. Eu trouxe vou trazer duas aqui rapidinho. Gosto. Uma primeira que me marcou muito foi uma reintegração de posse que teve ali numa área próximo ali ao Açaí. Não sei se vocês sabem mais ou menos onde que é. Quem é de Boa Vista sabe. Ali no Pricumã, ali já é Pricumã, né? Pricumã, ali perto É do uma pau área de da reintegração paciência. de posse. Isso, exatamente. No famoso pau da paciência, quem é de Pra Boa quem Vista não é de sabe. Boa Vista, fica localizado numa avenida que... Na Avenida Brasil. Avenida Brasil, Isso. que é na avenida que vai pra saída pra Manaus, né? Isso, na Que é um BR-74, estado né, o vizinho. perímetro urbano da BR-74, próximo ao Açaí, né, um Atacadão. atacarejo ali aqui
em Boa Vista, e o Pau da Paciência é uma área ali de onde as pessoas... Ponto de ônibus. Paciência, gente, pra quem não sabe. Explicar, onde você espera e tem paciência de esperar uma Que condução pra antigamente te tinha esse buscar. pedaço de pau lá pra você tinha esperar, que né? ter muita Transporte paciência. intermunicipal ali, né? E aí Tá de lá ficando muito pior. Deixa quieto. Aí teve uma área de reintegração, teve uma ação de reintegração de posse, ali estava ocupado por famílias de venezuelanos ali, né? Aquela era uma área particular, e naquele dia estava marcada a reintegração de posse. Eu fui lá cobrir, né, com a nossa repórter fotográfica, Nilzete Franco, que é uma guerreira também, né? Todas essas pautas ela tá junto. E a gente foi vendo ali os tratores derrubando as casas que os venezuelanos tinham feito, as barracas, enfim, né, de lona, e as famílias retirando ali os poucos pertences que tinham, né, eram pouquíssima coisa, mas assim, eles olhando assim, sem ter perspectiva de onde a gente tentava conversar com alguns com quem a gente conversava, eles relatavam que não tinham para onde ir, que eles realmente procuravam algum lugar para morar, mas que não sabiam para onde ir, e eles se aglomeravam ali, né, no acostamento ali da BR, tentando ver para onde eles iam, e quando os tratores iam derrubando as casas, e a gente ficava assim, pensando, né, o que vai ser dessas pessoas, né? E aí mesmo que eles estivessem errados, né? Sim. Lugar, a gente ainda tem que pensar com o coração humano, né? Com o coração de pensar, né? A necessidade. Exatamente, eles estão ali por uma necessidade, né? Tá vendo? E aí repórter, pra quem não é a colocação da frase, pensar com o coração humano. E a gente como repórter, né? A gente tem que olhar para a situação e pensar, né? O que levou eles a essa situação, né? Então a gente vê toda a conjuntura política, né? O que acontece na Venezuela, o que acontece também aqui em Roraima, né, e o que leva essas pessoas a estarem nessa situação. Ninguém tá nessa situação porque quer, né. Acho que todos são vítimas de uma situação muito maior do que isso, né. Uhum. E a gente fica com o coração na mão, o coração na garganta, né, para poder trazer essas informações, mas nessa hora a gente tem que segurar a onda e passar a informação, né. Que é o que as pessoas querem da gente. É matéria, né? Que a gente tem que respirar fundo. Respirar fundo para digitar. Eu fui digitando, né, trazendo todos os relatos, tentando equilibrar também, porque de fato eles estão errados nessa situação. Há uma decisão judicial que dá, né, autorização para que o dono do terreno faça, né, a retirada das pessoas que estavam ocupando esse lugar. Mas, querendo ou não, a gente fica com o coração na mão, né, de saber para onde essas pessoas vão, né, como que essas pessoas vão sobreviver, né, num lugar que não é a casa deles, é um outro país, é uma outra realidade, né, e como que eles vão conseguir se adaptar. Uma positiva que eu vou trazer, foi muito marcante para mim, que foi ano passado, quando o São Raimundo eliminou o Cuiabá na Copa do Brasil, né, foi a primeira vez que um time roraimense avançou de fase na Copa do Brasil. O jogo em si foi muito emocionante. O São Raimundo ganhou com um gol no último minuto. Ele estava sendo eliminado com empate. Ele ganha com um gol no último minuto. E essa pauta foi marcante por conta de ser um jogo que foi transmitido para todo o país, né? Na TV a cabo, assim, você via a torcida lotando, o Canarinho, enfim, aquela mobilização. Vários repórteres tentando entender o que aconteceu, porque o Cuiabá é um time de Série A do brasileiro, que estava sendo eliminado por um time de Roraima, um time pequeno de Roraima, né? Apesar de São Raimundo ser o maior campeão daqui de Roraima, mas é um time pequeno, então você viu os repórteres nacionais ainda meio assim atordoados com uma zebra que tinha acontecido, e a movimentação, os torcedores ali torcendo, festejando a vitória, os jogadores de São Raimundo, enfim. E a gente estava ali cobrindo um momento histórico no esporte roraimense. Talvez aí tenha sido, talvez não, né? Foi a maior vitória do esporte roraimense, né? Eu já ia falar, foi muito bom, porque fica aquela calor, porque nosso estado foi vitorioso. Exatamente. E a gente estava no meio de uma cobertura histórica. Porque quem gosta de esporte, né, quem acompanha o esporte em Roraima principalmente, vai se lembrar daquele dia que o São Raimundo venceu o Cuiabá, e a gente estava lá, né? Sendo repórter, cobrindo um evento histórico, né? Você que teve que dar essa notícia para quem não estava sabendo. É uma sensação de, não só da alegria, né? De participar de uma alegria, né? Da torcida, do esporte, mas de escrever, de certa forma, você está vivendo a história ali, né?
Centrando os acontecimentos, né? A gente vai relatar com vocês a migração, né? A questão indígena aqui em Roraima, mas naquele acontecimento especificamente eu me senti assim, gente, eu tô fazendo parte da história. Eu tava. Exatamente, daqui a 40 daqui a uns anos você vai né? entrar lá na internet, Charlie, você vai quem é o repórter que tava lá. Tava lá. É tipo um cara que escreve com gosto, assim, um Exatamente. sorriso no rosto. Eu vou- É gostoso, né? Escrever essas coisas. E essa é uma sensação muito boa, de que estou escrevendo algo que vai ficar eternizado. E foi aquele achei de orgulho, né? lindo. De roraimense mesmo, de ver isso acontecer. E o menino é daqui, o menino é exatamente, sou de Minas. De Minas Gerais. Sou mineiro. Ele é mineiro. Não sabia? É fofo, O né? sotaque dele. O sotaque dele. E aí, produção? Eu acho que cada vez mais eu fico orgulhosa da equipe que a gente... Eu vou tirar aqui, é porque eu fico toda vez com vocês. Eu quero até chorar, ó. Cada vez eu fico mais orgulhosa de saber que vocês são... Não posso xingar, mas F, entendeu? De uma forma positiva. De uma forma positiva, vocês são além de repórteres, vocês são pessoas que... É difícil até de falar, porque eu tenho orgulho de cada um. Tenho orgulho de fazer parte do trabalho de vocês no dia a dia. E eu acho que o céu não é nem um limite para vocês, porque eu nunca vi ser feito aqui um trabalho que vocês falaram assim, não dá, não. Sempre vocês estão dispostos a levar a informação, a fazer. Então isso me deixa orgulhosa. Isso deixa a equipe Folha muito orgulhosa pelo desempenho, a responsabilidade, a força de vontade, principalmente a força de vontade, porque eu sei que não é fácil a vida de cada um. Cada um aqui, se a gente fizer um individual, cada um vai ter uma história de vida linda para contar aqui. Mas esse podcast é especial pelo Dia do Repórter. E eu fico admirada mesmo, assim. Se eu pudesse, eu pegava vocês tudinho, assim, botava numa caixinha, bora comigo, vencer esse mundo. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai vencer, venceremos. E pra gente encerrar, uma frase que represente o que é ser repórter. Só uma acrescentação aqui na frase dela. Uma frase, e vocês hoje estão realizados onde vocês estão, mas o que vocês também querem pra vocês? Então, bora primeiro pela frase dela, aí a gente encerra com a minha. O sonho de vocês ainda não acabou, vocês querem mais. O São Vinícius jovens. quer o que mais? Nossa. Ixi, nossa, gente, que difícil. Eita, que profundo. Profundo. Dentro do jornalismo, olha, eu acho que o que eu sonho enquanto jornalista é continuar fazendo um trabalho para que todas as pessoas consigam ter acesso a uma informação de qualidade, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que vou até complementar com a frase aqui. A informação ilumina as pessoas, né? Tem uma frase, tem o slogan do Washington Post, jornal dos Estados Unidos, que fala assim: a democracia morre na escuridão. Então, assim, a gente ressalta esses valores da democracia, da informação, uma população muito bem informada, uma população que tem poder para poder fazer o que ela quiser. Então, e cabe a gente, como repórter, principalmente o repórter, né? Essa função do ser repórter, a pessoa que vai lá apurar, vai pra rua, vai trazer informação, vai entrevistar, né? A gente está, querendo ou não, trazendo informação para as pessoas e ajudando as pessoas a mudar a perspectiva, seja de uma coisa muito pequena, tipo, como vou investir o meu dinheiro, como organizar minha vida financeira, até informações mais pesadas de política, né? Então, a gente que é repórter, né, eu sempre tenho isso em mente, assim. Eu quero participar de projetos que ajudem as pessoas a ter mais informação e que com essa informação elas possam, de fato, mudar uma perspectiva negativa que elas têm sobre algo, assim. Eu acho que é uma perspectiva muito, assim, humanista, assim, de coração aberto, assim, mas eu acho que é muito isso, assim. Eu quero estar envolvido em projetos que ajudem as pessoas a ficarem mais bem informadas sobre tudo, né? Caso não sejam enganadas, principalmente, né? Que a gente tem esse universo hoje de fake news, né? De manipulação de informação, né? E que muitas pessoas são enganadas por muitas pessoas, por muitos sites e influencers e blogueiros que trazem informações aí distorcidas, e eu quero poder trazer informação de qualidade, né? Nada mais do que a gente faz aqui na Folha, né? Tentar trazer informação de qualidade para melhorar de fato a vida das pessoas e fazer com que as pessoas tenham condições de vida melhores, né? Isso para mim é o mais importante, é a base do que a gente faz hoje, né, aqui na Folha, né?
Arrasou. Camila Salustiano. Tá, sonho, né? Olha, o que eu consegui pensar aqui, porque, enfim, a gente quer muitas coisas, né? Tinha muita coisa. É. Mas eu acho que seria interessante a gente falar sobre valorização profissional. Não só aquela valorização financeira, que sempre é bom, né? Principalmente, né? Piso salarial, enfim. Mas também é uma valorização, assim, cultural. Porque, por exemplo, a gente já cansa de discutir aqui na redação os comentários que a gente recebe, às vezes, nas redes sociais sobre matérias que escrevemos. E aí, na maioria das vezes, é matérias, assim, da editoria de política, né? E muitas pessoas, elas caem em cima da gente, né, dos repórteres, como se a gente fosse culpado de alguma coisa que tá naquela matéria. A gente não cria informação nenhuma. A gente só lida com o que já existe. A gente só repassa o que tá ali, entendeu? O que outras pessoas fizeram. Então, a gente vê muito essa culpa que as pessoas colocam na gente, né? Que, enfim, descontam toda... Claro, é uma coisa muito mais da pessoa em si do que realmente da situação. Mas descontam um ódio. o ódio, sim, em cima da gente. Sem contar com pessoas que realmente recebem esse ódio de forma física, né? Principalmente, assim, nos últimos anos, né? Que isso tem crescido muito. Mas, enfim, acho que seria interessante a gente trazer essa questão, né? De valorização profissional, de valorizar o profissional que tá se lascando pra trazer informação. Principalmente, só pra trazer uma informação, principalmente o repórter, né? A gente que é repórter, a gente é a linha de frente do veículo, né? É verdade. A gente que tá lá na rua. Então, muitas das vezes, a gente tá ali no parapeito da informação, Marina. Então, muitas vezes, nós mesmos que recebemos, às vezes, um ataque ou uma agressão física mesmo, né? Porque a gente tá lá, né? Quem é repórter tá nessa linha de frente. Então, eu corroboro muito com a fala da Camila. A gente tem que ter essa valorização mesmo, essa percepção de que o repórter tá ali, né, sofrendo ali pra trazer informação, muitas vezes sofrendo uma agressão física, né? O que também muita gente não chega a fazer essa ligação é que, assim, a gente como repórter, nós estamos fazendo um trabalho. É um trabalho como qualquer outro trabalho. Exatamente. Então a gente só tá ali querendo, tipo assim, terminar o dia, entregar nossas matérias e finalizar o dia e viver normalmente. Só que muita gente não tem essa ligação de que, assim, a gente também somos humanos e temos vidas separadas. Acham que, assim, é uma coisa que tá ligada à outra. Enfim, que é uma bagunça às vezes. Mas não é. E não é assim. E muitas das vezes o dia nem finaliza, né? Porque tem certas coberturas que a gente faz que vão varando aí à noite, à madrugada. Tecnicamente o trabalho nunca para, né? Mas digamos que para. Carnaval que eu digo, porque até 2h30, quase 3 horas. E no outro dia ainda tem que escrever as matérias. E no outro dia eu vim trabalhar normalmente. E você, meu querido lindo das redes sociais? Gente, vou pesar o clima. Agora chegou a minha vez de pesar o clima. Depois eu que peço o clima. Olha aí a repórter pegando nas costas. Porque quando fala de jornalismo, pra mim, principalmente reportagem e essa questão de sonhos, eu venho de uma família que não... A minha família em si não tem essa descredibilização do jornalismo em si, né? Por N fatores, principalmente políticos, como a gente acompanhou nos últimos anos. E uma coisa que me marca muito, principalmente dentro do jornalismo, é um acontecimento que meu pai desmereceu a minha formação, por eu escolher cursar jornalismo, e ele desmereceu muito o fato de eu estar... uma tia minha falou sobre eu estar apresentando e tudo mais, e aí ele desmereceu isso. Vamos ver se vai chegar lá, vai ser tudo isso mesmo. E aí eu peguei isso como combustível pra mim, eu não só consegui chegar... ou na frente de um jornal, ou na apresentação como âncora. Acho que hoje em dia pra mim esse sonho já não é tanto, mas de conseguir mudar a vida das pessoas em grande escala. Como eu falei, eu acredito muito na força das redes sociais e no jornalismo para as redes sociais, porque eu acho que, como o pessoal fala, é onde hoje em dia é o maior foco de descredibilização, de falta de informação, e o né, tempo certa. também, né? Isso, acho que por N fatores, eu acho que um sonho que eu tenho é de chegar para essas massas, principalmente na rede social, e levar essa informação séria mesmo, e mudar a vida dessas pessoas nessas massas, onde tá ali o geralzão. Ai, que lindo. Obrigado. Amigo, mas você tem muito talento. Sério, tipo não assim, você que tá nos assistindo, se você for lá no Instagram da Folha e verificar os vídeos que o Leandro faz, cara, é muito bom. Ele é a cara do jornalismo da web. A gente tem uma equipe muito boa. Das redes sociais. Acho que todo mundo, a gente tem um empenho muito grande. Principalmente por conta de a gente que tá produzindo as matérias e a gente que tá aparecendo, a gente que vai lá conversar com o povo. Então tem essa responsabilidade de que
é o nosso trabalho que tá ali na frente, acima da Folha de Boa Vista. É a nossa assinatura, É a nossa assinatura. Cara, né? Então a gente tem além de ter essa preocupação de que, tipo, olha, é o meu nome São que vai dois estar ali. pesos muito grandes, Tem né? o peso do jornal. A Folha de Boa Vista é um dos principais jornais do estado. Que eu acho que o peso é igual. Você tá levando seu nome e o peso da empresa. Sim. Você tem que botar Porque, mas assim, a Folha é conhecida, se a gente chegar lá no Entre Rios, que é um dos pontos mais distantes de Roraima, a Folha é conhecida. Se você chegar lá e falar, eu sou repórter da Folha, eles não vão querer saber o teu nome, eles vão querer dar entrevista porque é da Folha. Eles nem Então tem sabem esse o nosso peso. nome, né? Eles só falam, Isso. menino da Folha, O menino menina da da Folha. Vai pro Folha. impresso. A gente já conhece Mas tem essa questão de que, tipo assim, quando chegar lá, vai ser o Leandro de Souza, repórter da Folha. E Leandro de Souza, repórter da Folha, que escreveu essa matéria. Como inúmeras vezes a gente vê matérias da Folha que ajudaram casos de polícia. Então, esse que é o peso da gente como repórter, é a responsabilidade e o peso do grupo Folha, sabe? Que a gente carrega e que às vezes é muito desmerecido dentro da sociedade, né? E muito pisado, muito humilhado. É o mesmo peso que há, né? O peso de a gente ser maltratado muitas vezes por uma informação certa que a gente passou e as pessoas não querem concordar com aquela informação. Mas muitas vezes a gente passa uma informação que muda a vida das pessoas e as pessoas se sentem ali gratas, né? Por muito tempo, né? É tão gostosinho, né? Exatamente, é o peso do nosso trabalho, né? Nosso trabalho ele tem uma relevância muito grande, por mais que seja muito atacado, mas a informação, querendo ou não, ela é muito importante. É tão importante quanto comer, é tão importante quanto beber, é tão importante quanto se divertir. Ela alimenta, né? Ela alimenta de uma forma geral e muda a vida das pessoas. Então É gostosinho, Informação né? também é liberdade. Eu tô falando de Liberdade, gostosinho, né? tipo, porque eu estou aqui agora como apresentadora, mas eu também sou repórter, eu também estou do outro lado. Então, Mentira, velho. Deu qual? Vamos finalizar. finaliza. então Eu também sou repórter e eu sinto tudo isso. pode aí, cortar tchau, que a tchau. luz já foi. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso receber vocês aqui. Saber um pouquinho mais sobre a história de vocês, a rotina aqui na redação. E é isso. Muito obrigada por Quero recebê-los. agradecer a vocês. Quero agradecer principalmente a quem tá assistindo. Deixa um comentário, deixa uma Já mensagem de curte, carinho aqui para essas pessoas comenta. dessa mesa e acho que participaram anteriormente com a gente, que também foram aqui nesse vídeo. E quero dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Que esse dia do repórter ele não seja comemorado só um dia, mas sim todos os dias, porque todo dia vocês estão aqui vestindo e ocupando o cargo de vocês com muita excelência, tá? Por favor, não virem matéria Negativa, tá? foto de vocês. Só positiva. E é isso, gente. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de carinho para os nossos repórteres aqui da Folha aqui nos comentários, tá? Compartilha Carinho da e torcida. curte, porque Torcedores do São Raimundo, comentem aqui que o Vou mandar o Vinícius link pro comentou pessoal de do São vocês. Raimundo. Então, comentem, agradeçam aí pela matéria maravilhosa que ele fez. E é isso, gente. Curtem, comentem e não até a custa próxima. nada. Até a Custa próxima. nada não, já. Beijo. Semana que vem tem um episódio sensacional. Vocês não deixam de assistir e acompanhar as nossas redes sociais, que é o @nemteconto. E também temos que agradecer nossos parceiros, né? Isso mesmo. Ai, a Folha Bebê. Os nossos parceiros, que são a Gráfica Rápida, que fica aqui no prédio da Folha, lá embaixo. A melhor gráfica dessa cidade, que entrega tudo rapidinho, faz todo o material gráfico que você precisa. E também a Papel Jornal, que é a papelaria aqui mais completa da cidade, onde você encontra aí material escolar. Quer dar aquele presente diferente? Vai lá na Papel que tem. Tchau, tchau, gente. É isso. Tchau. Beijo.